Comando empresarial de hoje, o William Santos. Nosso amigo William Santos. Gente, antes de tudo, vai lá no sininho, clica no sininho, compartilha, porque aqui o assunto é profundo e é denso. E eu sempre peço, cara, papel e caneta na mão para você anotar. Porque eu sei como é o ser humano, você não consegue aplicar 1% do que tem aqui dentro, na caminhada. Então anota, sempre revisa o conteúdo que você pega aqui. Mas, novamente, compartilha, curte aí e tamo juntos nessa. Toda semana tem conteúdo aqui dentro da parte empresarial. E hoje, o William Santos, o nosso aqui na mesa. William, fala para nós, quantos anos você tem de contabilidade? Rapaz, de contabilidade já deve estar dando aí uns 13 anos. Comecei a trabalhar com contabilidade com 17 anos. Eu fui contratado na contabilidade do Grupo Mateus porque eu era bom em Excel. Excel. Isso, exatamente. Ele não sabia nem o que era contabilidade, na verdade. A minha ideia era ser professor, eu queria ser programador, porque com 15 anos eu me tornei professor de informática. Com 16 anos eu dava aula na melhor escola de informática que tinha na época, aqui em Balsas. E com 17 fui contratado na contabilidade justamente pelo fato de ter conhecimento em Excel. Cara. Isso, foi o Excel que deu a ponte para a contabilidade. Cara, deixa eu te falar, William. O meu sócio, Sérgio, o cara é uma fera em planilha. O homem é uma fera. Esses dias eu tava olhando a planilha dele, aí até perguntei pros meninos, rapaz, isso daqui é um BI? Não, é uma planilha só. Rapaz, que negócio doido esse daqui, moço. Não, Então, Excel é... Então, assim, o Excel, o nego viaja nele, né? Sim. E, assim, saindo um pouquinho daqui, mas nós volta agora. Cara, eu vi meninos, crianças, esses dias em São Paulo, os caras faturando milhões, vendendo planilha de Excel, cara. É um recurso que sempre vai ser utilizado, independentemente de qualquer IA que Planilha de exista. Excel, cara. De Excel porque, vamos dizer, você pode ter o melhor sistema do mundo dentro de uma empresa. Só que sempre tem um cálculo diferente que você precisa que não está disponível dentro do seu sistema. Você vai utilizar um Excel Planilha. para fazer esse recurso. William, quantos anos tem hoje? 34 anos. 34 anos, cara. Isso. Rapaz, que massa, viu? E você tem um processo bom aqui dentro, hein? Isso, 8 anos de escritório já. E estão reformando a casa? Não. Ah, sim, exatamente. Nós estamos construindo a nossa sede, que já era uma coisa que eu está fazendo faz tempo, né? Mas esse ano que deu pontapé. Então, ano passado, fiz a compra de um terreno no centro e segunda-feira agora começaram as construções. Daqui para dezembro vai ter inauguração lá. Cara, assim, ó, você falou pra mim assim, Rosso, sem muita necessidade, né? Porque os clientes, quase nenhum sabe, né? Isso, porque o que acontece? Desde o começo do meu escritório, eu segui o princípio de que eu que tenho que ir até o cliente. Sim. Então, a grande maioria dos meus clientes nem sabe onde fica o meu escritório. Só que é aquela questão, um prédio, ele gera mais credibilidade, a gente tem que trazer mais conforto também para os nossos colaboradores. Então, chegou a hora. Cara, eu falei assim, ó, que não existe rei sem reinado, né? Uhum. Então, assim, não existe o rei sem ter seu trono. Não adianta, isso daí eu ouvi lá atrás. E eu era um cara, eu falei pra você, eu era um cara, eu sou um cara quente, né? Sempre busquei ir até o objetivo meu. Então, o objetivo é o cliente, eu vou lá no cliente. Sim. Eu sou o vendedor de perfil quente, de perfil ativo. Então, os caras passivos, eu sou o perfil ativo. Então, eu sempre busquei ir até o cliente. E dessa forma, eu não tinha escritório, cara. Eu não tinha um escritório. Então, assim, o gerente meu tinha escritório, o sócio tinha escritório, e eu nunca tive escritório. E uma vez que eu tive, também não usava esse escritório. Uhum. Então, foi no ano de... Cara, eu vim usar escritório, pra te falar a verdade, de 3 anos pra cá. Nem escritório não tinha. O meu tem 2 anos, meu escritório era dentro de casa. Dentro de casa. Era dentro de casa. E aí agora você vai ver novidade, meu amigo, porque o negócio começa a esquentar. Você tem o prazer de pegar o cara e levar lá no teu escritório, aí o cara já tem uma visão diferente, né? Já pode cobrar mais caro? Sim, claro. Mas o que muda, o que determina o valor da cobrança é o envelope do negócio. Com certeza. Pode influencia muito. Deve ter o conteúdo que for, mas assim, o envelope ele influencia muito. Tanto na captação como na cobrança. Sim.
Esses dias foi engraçado, teve um advogado que me falou assim, Robson, como é que eu faço pra levantar mais o meu honorário? Eu digo, troca esse terno, pô. Esse terno seu aí é michuruca, A rapaz. aparência é muito importante, esse é um fato. Troca, mas troca esse terno, troca esse sapato seu. Aí o cara já tem outra visão sua, né? O povo anda de qualquer jeito e quer E ficar aí, na hora como é que grande, faz? não dá, né? Mas, Willy, o nosso assunto hoje é contábil, né, cara? Vamos lá, E um negócio é sério, hein? Se brincar, a pancada vem. com certeza. E, Willy, o que você tem de novidade hoje que você está apresentando no mercado justamente para poder driblar esse vilão, que na verdade não tem como fugir. Você tem que estar ali do lado dele, mas passando a mão na cabeça dele o tempo todo e vivendo com ele, né? Hoje a legislação brasileira, hoje não, né? Desde sempre a legislação brasileira foi muito complexa. Então, cada ramo de atividade, ele vai ter um detalhamento diferente. Hoje, 90% dos nossos clientes está relacionado a autopeças, farmácias, construção civil e transporte. O meu escritório, ele começou devido à necessidade que eu via quando eu trabalhava de funcionário no antigo escritório, que foi até a Paraná Contábil, até o Sr. Raimundinho, falecido Sr. Raimundinho. Paraná. Isso. Cara, eu tô tentando lembrar bem que o escritório onde é que ficava, cara. Ficava ali próximo à Farmácia Popular do Banco do Brasil, do lado. O Sr. Raimundinho já faleceu já tem alguns anos já. Inclusive, grande parte de eu estar aqui hoje foi graças a ele que me deu a oportunidade de crescer tudo que eu podia fazer para melhorar a estrutura do escritório, melhorar o atendimento do cliente. Ele me permitiu fazer, me deu a oportunidade, né? Então, foi trabalhando com ele que eu vi uma falha que tinha no mercado naquele tempo. Não só naquele tempo, ainda hoje, que está relacionado ao que é o planejamento tributário. O que eu observei? Eu observei que a maioria dos contadores não fazia planejamento tributário. O cara dizia assim, vou abrir uma empresa e... Simples Nacional. Não fazia um planejamento tributário. E existem muitos ramos de atividade que começar no Simples Nacional já é uma desvantagem. Por exemplo, ramo de transporte, o ramo de gás, que revende distribuidora de gás de cozinha. Essas são atividades que, se começar no Simples Nacional, já começam no prejuízo, né? E tem alguns regimes, né, que eu falei que é o regime que eu atendo muito, que é autopeças e farmácias, que eles têm tributação especial. Aí o que eu vi que acontecia muito? O pessoal, na hora de fazer a apuração do imposto, pegava lá o faturamento, jogava lá na apuração do Simples Nacional, a alíquota integral. E hoje, o pessoal pensa que o Simples Nacional, muitos ainda pensam que o Simples Nacional é um único imposto. Ele não é um único imposto, ele é uma única guia. Então, se a empresa é a empresa do comércio, ele paga dentro daquela guia PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, Contribuição Previdenciária Patronal e ICMS. Ou seja, é a única guia de imposto, só que ali tem 6 impostos embutidos. E dentro desses impostos, nesses ramos de atividade, tem situações que o imposto já foi pago lá na indústria, tem situações que o imposto foi pago quando entra no Estado, que é o que nós chamamos de PIS, COFINS monofásico e ICMS submissão tributária. O que acontecia? Na hora de apurar, o cara que é varejista, ele pagava novamente esse imposto que já foi pago na indústria. Aí eu comecei a analisar as apurações e vendo que todas as empresas daquele ramo pagavam. Conheci outros contadores de outros escritórios em vários lugares do Brasil e todo mundo alíquota integral. Não, o Simples Nacional não é permitido nenhum benefício tributário, não permite nenhum benefício tributário. Só que o pessoal confunde de pagamento antecipado com benefício tributário. Então, PIS, COFINS monofásico e ICMS ST é pagamento antecipado. Então, lá no Simples Nacional, ele tem o direito de não pagar novamente esse imposto. Sim. Agora, benefício tributário é quando o produto é isento. Então, digamos, se eu tenho um produto que ele é alíquota zero de PIS e COFINS ou é alíquota zero de ICMS, se a empresa for do Simples Nacional, aí tem que pagar o imposto desse produto que são alíquota zero. Sim. Por quê? Porque a alíquota zero é um benefício tributário. E, em teoria,
O Simples Nacional ele já é um benefício tributário. Então, por esse motivo, não se pode se aproveitar de dois benefícios. Então, o pessoal confundia esse detalhe de monofásico, OST, com alíquota zero. E aí, quando eu comecei o meu escritório, foi exatamente isso. O que eu fazia? Eu já sabia que 90% de autopeça e farmácia pagava esse imposto devido. Então, eu chegava no cliente, batia na porta e falava, olha, eu sou especialista tributário, estou te oferecendo aqui uma consultoria tributária, onde eu vou fazer uma análise na sua empresa. Se você estiver pagando imposto errado, eu consigo restituir os últimos 5 anos, o dinheiro cai na sua conta, quando o dinheiro cair na sua conta, você vai me pagar X% do valor, e se você fechar a contabilidade comigo, a partir do mês que vem você já não vai pagar esse imposto maior. Então, uma empresa do Simples Nacional que paga, vamos dizer assim, 10, 8 mil reais por mês de PG10, se reduzir 3, 4, 5, já é muito dinheiro. Sim. Então, é normal esses impostos dar, tipo assim, 33%, 40% do efetivo de redução de carga tributária. Então, foi assim que a gente começou o nosso escritório. Você tem um valor hoje, um número que você chegou a restituir? Sim. Hoje, Total? o que aconteceu foi o seguinte. No começo, a gente oferecia muito esse serviço de restituição. E a minha ideia, na época, era começar com pequenas e médias empresas. Hoje eu atendo médias e grandes empresas, né? Então, para essas pequenas empresas, dava em média de 100, 120 mil, 200 mil reais de restituição de crédito tributário. Sim. Né? Então, trabalhei alguns anos focado nesse método de trabalho, né? Hoje não é o foco principal. A gente chegou a restituir uns 20 milhões de reais nesses últimos 8 anos. É um volume bom, né? Isso. Só que o nosso principal valor hoje não está na restituição, e sim no planejamento tributário. Nós temos um cliente hoje do ramo de construção civil e apoio à agricultura, que no planejamento tributário que a gente fez em um ano, ele economizou 10 milhões de reais. Massa. Então imagine aí, sobrar 500 mil reais no caixa de imposto que você está deixando de pagar. Se fosse da forma que iam conduzir... O que aconteceu nessa empresa? O que acontece muito, ainda hoje, no Brasil todo, não é um negócio que da nossa região do Maranhão, é no Brasil todo. O pessoal diz assim, o Simples Nacional é a melhor opção. O Simples Nacional, ele tinha um teto de até 3,6 milhões anual. Aí no tempo da Dilma, ela fazia o quê? Não, vou aumentar o teto do Simples. Aí todo mundo comemorou, tal, ela aumentou para 4,8 milhões de reais. Só que o Simples Nacional, ele é um método tributário que foi feito para não dar certo. Por quê? Porque ele trabalha com alíquota progressiva. Ou seja, quanto mais você fatura, maior vai ser a alíquota do imposto. Sim. Que é uma coisa que vai de encontro com a realidade de uma empresa. Porque uma empresa, quanto mais ela cresce, menor é o percentual do lucro. Sim. Então, se você pegar uma empresa que fatura 500 mil reais por mês, é normal ela dar 10, 12, 15% de lucro líquido. Agora, se você pegar uma grande empresa, um grupo Mateus, vai dar 2%, 3%. Qualquer transportadora dessa que fatura seus 5, 6, 7 milhões, tem lucro aí de 2, 3%. Qual é essa transportadora? Me fala aí. Aí lá se dá, né? Isso aí é bom demais. Se der 3, né? Pois é. Vamos falar de 1,8, 1,5. Então, é essa a realidade. Então, imagine isso no Simples Nacional. Né? Então, o Simples Nacional foi feito para não dar certo. A Dilma fez o quê? Ela aumentou o teto, só que aumentou as alíquotas. Aí, o que aconteceu? Pelo fato de existir muito profissional incompetente, que é a realidade, né? Sim. Não só na área contábil, como em qualquer profissão, eu acredito que seja no Brasil e no mundo, né? O pessoal tinha a ideia de que, não, eu tenho que ser do Simples Nacional. Aí ele chegava ali no teto do Simples Nacional, que no ramo de serviço chega a 24,5% quando você está no teto. Aí, olha o que acontecia nessa empresa. Às vezes, como eles fazem serviço de terraplanagem, abertura de terra, qualquer notinha é 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí, para eles não saírem do Simples, o que eles faziam? Eles abriam novos CNPJ. Aí ia tendo várias empresas com faturamento ali no teto do Simples. Chegava a situação deles que
Tem uma nota aqui de R$ 200 mil para receber. Só que se eu emitir essa nota, sai do Simples Nacional. E isso era dia 10. Aí ele segurava a nota até dia 1º do outro mês para poder emitir, para não sair do Simples. Porque até o conhecimento que eles tinham, o Simples Nacional é a melhor opção. Quando eu fiz uma reunião, que foi uma indicação, que inclusive foi até uma situação inusitada, que eu cheguei até essa indicação desse cliente, quando eu analisei, o que eu fiz? A empresa faturava milhões, tinha mais de 150 funcionários na época, e não tinha um sistema. Fazia as coisas em planilha de Excel. Aí, louco, é? não tinha controle, não tinha, tipo assim, quantas máquinas você tem, quantos equipamentos você tem, não sabia os valores exatos, né? Quantidades exatas. E é o pouco controle que tinha em planilha de Excel. Foi o que eu fiz. Hoje, existe muito picareta que fala assim, não, a sua empresa tem que ser lucro real. É fato que existem algumas atividades que lucro real é melhor. Fato. Só que isso não é regra. Hoje, para você definir se uma empresa vai ser Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, você tem que fazer o planejamento tributário. E para fazer o planejamento tributário, você tem que ter os números. Então, aquela questão, como é que você não tem nem o seu controle patrimonial, você não sabe nem quantos carros você tem, que uma coisa muito importante na contabilidade de lucro real é o chamado depreciação, que é uma despesa que não é uma despesa financeira, é uma despesa contábil, que influencia no seu imposto. Sim. Então, se você não tem nem esse controle patrimonial, como é que eu vou chegar para você e dizer assim, a sua empresa tem que ser lucro real? Não é assim que funciona. Então, o que eu tinha certeza? Eu tinha certeza que os 24,5% que estavam no teto do Simples era fora de cogitação. Olhei para o lucro presumido, a alíquota caiu para 18,5%. Então, o que foi que eu fiz? Excluí a empresa do Simples, coloquei no lucro presumido. A partir do momento que eu coloquei ali aquela empresa no lucro presumido, ele já não precisava mais ter 2, 3, 4 CNPJ. Ele passava a utilizar um único CNPJ, evitando aí fiscalização, evitando pegar multa, ser penalizado pelo fato de estar fazendo transações bancárias entre empresas diferentes. Só aí a alíquota do imposto já caiu 5%. E dentro desse ano, que a gente já mudou, fomos fazendo treinamento de equipe, que é o principal trabalho que a gente oferece hoje, né? Então, a gente ensina o empresário a ser empresário, porque muitos empresários é dono de empresa. Sim. Então, o cara, ele entende do produto, entende do processo, entende do serviço, mas na hora que fala assim, uma DRE, ele não sabe nem o que é. Qual o lucro da tua empresa? Eu acho que é tanto. Entendeu? Gestão zero. Qual é o custo, qual a tua despesa fixa, qual a tua despesa variável, não sabe nem qual é a alíquota de imposto que ele paga, não sabe nem qual é o imposto que tem sobre o custo, o imposto que tem sobre a venda. Então ele vai tocando ali na tora. Eu falo assim, ó, cara, quer viver uma verdade? Traga números. Confiar, só confia em Deus. Acabou. E quando você não tem números, pro povo te passar as pernas, meu amigo, é muito fácil. O povo te roubar é muito fácil. Entendeu? O que aconteceu? Você não tem dados, né? Tem informação. Não tem informação. Né? O que aconteceu? Aí nesse tempo a gente implantou sistema, treinamos financeiro, treinamos administrativo, treinamos almoxerifado, montamos todo o processo organizacional de uma empresa e fizemos o levantamento patrimonial. Quando foi feito o levantamento patrimonial, descobriu que eles tinham 80 milhões em equipamentos e não sabiam. Quero saber quando fizeram o controle. Então imagine você comprar aquelas plaquetinhas de patrimônio e você já tem uma empresa grande e você tem que etiquetar todos os bens que você tem para fazer um levantamento patrimonial. Isso é uma coisa que demanda muito trabalho. Cara, isso daí é tão doido que entra num processo até pessoal. Muitas vezes você entra num nível de produtividade tão grande, você não começa a não olhar mais para aquilo que está sendo produzido, que está sendo feito. E aí você está olhando só para frente. E o que você está ficando de lado? Esses dias também até eu parei para analisar o que eu tinha também, cara. Não só questão de empresa, mas o geral do negócio. Sim. Porque é aquela questão, você vai focando na venda em produzir, Sim. e esquece da gestão. Sim. Né? O pessoal começa a olhar para a gestão quando começa a ter prejuízo. O cara faturava ali, vamos dizer, R$100 mil por mês, tirava 20.
Aí ele começa a faturar R$ 1 milhão por mês e não consegue nem pagar as contas. Aí ele começa a perceber que o negócio tá errado. Tá errado. Aí ele não sabe onde. Só que quando o empresário que não tem controle começa a ter essa percepção, é porque o buraco tá muito mais fundo. Sim. Para ele sair desse buraco, demora, né? Aí o que foi que nós fizemos nessa empresa? Nesse ano que ela estava no lucro presumido, fizemos todo esse ajuste administrativo e depois que fizemos o levantamento patrimonial, descobrimos que a empresa deveria ser lucro real. Tipo assim, a empresa caiu de um alíquota de 18,5% para 3% de imposto. Imagina, para quem fatura 2, 3, 4, 5 milhões, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Muita coisa. Né? Então, estamos até hoje trabalhando junto. É uma empresa que acho que está em 3, 4 anos já que está na nossa cartela de clientes e sempre indicando. Então, através desse cliente, já fechamos outros clientes, porque o cara pensa, você quer contar da empresa tal? Tá. Não, eu quero fazer reunião contigo. Aí vamos lá fazer um planejamento tributário, mesma situação. Então, assim, hoje nós atendemos 9 estados, nós temos cliente até no estado de São Paulo. Cara, eu comecei a olhar para números dessa forma depois de prejuízo. É normal. Depois de prejuízo. Então, assim, você entra num nível, igual eu te falei, você entra num nível de produtividade, porque você não vai olhando para os números mais. Uhum. Só que o seu Sérgio, que é contador também, o meu sócio, e sempre ele falava, cara, essa conta aqui não fecha. Essa conta aqui não fecha. Isso há 2 anos atrás, essa conta não fecha. E é igual eu te falei, você está produzindo, e aí, como está ali numa produtividade alta, o cara pensa assim, não, mas aqui, pela produtividade, só que não tem lucro no mundo que ele fique tapando buraco de prejuízo. Prejuízo sempre vai ser um prejuízo. Eu sempre vou falar isso. Não, porque hoje eu tive prejuízo, mas amanhã eu tenho lucro. Não interessa. Cara, quando você entende sobre isso, o bom mesmo é você economizar R$1 do que você tentar vender R$1. Uhum. Quando você economiza R$1, o dinheiro já está dentro de casa. Isso que é o negócio do contador. É aquela questão. Hoje existem 3 formas de você aumentar a lucratividade da sua empresa. Hoje, o pessoal pensa muito, o empresário pensa muito na questão de faturamento. Faturamento é ego. Ego. Faturamento não significa nada. O que importa é lucro. Hoje, para você aumentar o lucro da tua empresa, só existe 3 formas. Ou você vai vender mais, ou você vai aumentar o preço, ou vai aprimorar seus custos. Sim. Reduzir seus custos. São as 3 formas que existem de aumentar o lucro da empresa. O pessoal não olha para a questão aqui do custo. A grande maioria não tem esse controle. O que é mais normal eu pegar a empresa que tem prejuízo financeiro, que está passando necessidade, por quê? Por causa do custo. O cara não sabe comprar. Vou te dar o exemplo do último autopeça que eu peguei. O cara comprava ali a peça do estado do Goiás. O estado do Goiás, quando você compra qualquer produto lá de autopeças, ele não vem com um imposto chamado ICMS-ST recolhido na nota. Se você comprar do Piauí, já vai vir esse ICMS-ST recolhido. E esse ICMS-ST é um imposto muito alto, ele dá 30% do valor da nota. Então, digamos, se você comprar por 100, você vai pagar aquele 100 do valor do produto, mais o frete, mais 30% de subvenção tributária. Só que se aquele imposto não vem na nota e o empresário não tem conhecimento de como calcular aquele imposto, ele não percebe isso na hora de elaborar o preço de venda. Aí, na hora de ele dar entrada no estoque dele como custo, ele dá entrada no valor da nota fiscal, R$100. Na hora de elaborar o preço de venda, ele dá o preço de venda em cima dos R$100. Vamos dizer que ele coloca a mais de, 100%. 100%. Então, R$100 ele vende a 200. Daquele 200, ele ainda vai dar desconto, que no ramo de autopeça aqui na nossa região, chega até 25%. Isso. Então, se ele dá 25% de desconto, de 50% ele vai fazer o quê? 175, né? Isso. Isso é 25% que você tá falando? Isso. Então vai dar, vixe, cara. Isso, 40? R$150. R$150. R$150 é Ou o preço de 50 venda. reais, né? Isso, Quase de 50 margem, exatamente. Vixe, Então, já diminuiu muito, né? já diminuiu muito. Só que aí o que acontece? Essa gordura de margem é uma margem boa, se o custo estivesse correto. Só que o custo está errado. Ou seja, era para ele colocar 100% em cima de 130. Só que os 30 ele não sabia que tinha. Quando que ele vai pagar aquilo? Ele vai pagar no mês que vem, quando a contabilidade fazer a apuração e mandar o imposto. Aí o que acontece? Daquele que ele compra do Piauí que vem recolhido, o próprio sistema já faz o roteio, porque já vem na nota fiscal. Aquele que não vem recolhido,
Ele não calculava, pagava a contabilidade geral no mês que vem, ele pagava e ficava por isso mesmo. Ou seja, nenhum que ele tinha lucro, o lucro daquele não cobria nem o prejuízo do outro. Porque aquele que ele vendeu a R$150, que o custo é 100, quando ele vier pagar as despesas fixas, as despesas variáveis, não vai sobrar nada. Não fecha a conta. Ficou no prejuízo. Né? E muitos não têm esse número aí, Não tem. Se você perguntar para a grande maioria dos empresários assim, qual a alíquota de imposto que você paga, ele não sabe. Ele não sabe. Cara, é por isso que eu sempre falo assim, ó. Hoje, você não tem que fazer, você tem que entender. Porque como é que você vai entender? Como é que você vai cobrar se você não entende? Não tem, assim, vamos lá. A parte tributária hoje das minhas empresas fica na mão do seu Sérgio. Que é nosso, é meu sócio e ele que se vira com isso daí. Sim. Cara, eu sei fazer? Não, eu entendo. Mas aí eu não faço. Mas você não precisa saber fazer, precisa entender. Não, entender. Só que aí o empresário tem... Como é que você vai cobrar se você não entende? Como é que você vai fazer uma conta sendo que... Bom, esses dias mesmo a gente comprou outra empresa, só numa nota fiscal o cara teve um prejuízo de R$30 mil, numa nota fiscal. Não, normal. É mais normal do mundo isso daí. Olha, rapaz... Numa nota fiscal. Isso acontece em todo o ramo de atividade, em todos os locais. Ó, vou te dar um exemplo também nesse mesmo sentido de cliente, que é o ramo de autopeças. Ele tem peças e tem serviços. Sim. Aí alguns serviços não faz na empresa, ou então alguns serviços já é negociado direto com o mecânico. Ou seja, ele não tem margem. Ele tem margem somente das peças, não tem margem do serviço. Só que o imposto tem que ser descontado, né, daquela negociação de serviço. Sim. Aí ele tá lá, 5% de imposto. 5% de ISS que tá na nota fiscal de prestação de serviço. Aí deu R$20 mil de serviço no mês e ele ia lá e descontava os 5%. Só que os 5% não é o imposto que ele paga no Simples Nacional. 5% é o ISS. Como eu falei, são 6 impostos. No caso de serviço, tem o ISS, o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social e a Contribuição Previdenciária Patronal. Fecha conta geral? No caso de quem está com a alíquota de 5%, 4, 5% no Simples Nacional, vai dar 18%. É, isso mesmo. Entendeu? Ou mais. Cara, faz tanto tempo que eu não faço daí que aí eu te perguntei mesmo, mas assim, não é que eu saiba. Eu tava nem lembrando como que é. E na hora que você falou, aí eu... Lembrei. 18, lembrei. Pois é. Aí, ó, só pra você ter uma ideia. Ele descontava os 5%, que no caso dele tava 18%, né? Mas chega até 24,5%. 24,5%. No caso dele tava 18%. Ele descontava os 5%. Os outros 13,5%, fumo. Porque não sabe, né, cara? Você já não tem margem sobre aquele serviço que é terceirizado dentro da tua própria empresa. Ainda tá perdendo. Ainda. O serviço é terceirizado dentro da tua empresa e você ainda tem um risco de pegar uma causa trabalhista porque o cara tá dentro da tua empresa. E ele pagando por isso. E você ainda paga 3% do imposto do cara. Eu não faço isso, esse tipo de serviço. Esse tipo de terceirização aí, não faço, cara. A gente tem autopeça também. Uhum. Mas tudo depende da atividade. Não faço. Entendeu? Às vezes o cara faz serviço mecânico, mas tem um serviço de retífica. Mas assim, vamos lá. Mesmo o cara terceirizando isso daí, eu tenho uma corresponsabilidade que está dentro da minha empresa. Com então, certeza. Que sentido que faz eu não cobrar aquele serviço ali e eu estar pagando por ele, a responsabilidade por ele da mesma forma? É como eu te falei, tudo depende da atividade. No ramo de quem mexe com autopeças de moto, é normal, hoje em dia, o serviço é 100% do mecânico. 100% do mecânico. Não sabia não, cara. É normal. Entendeu? Então, isso, como eu falei, em todo o Brasil, não é da nossa região. Então, por que disso? Porque o serviço de moto é um valor muito baixo. Então, se o cara for receber ali 30 e poucos %, que é o normal quem trabalha no ramo de autopeças de pesado, ou de leve, receber essa porcentagem, no ramo de peças de moto, no final do mês, o cara não recebe nadinha. Entendeu? Então, normal esse tipo de serviço. Então, outra coisa que você perguntou sobre a questão de novidades, né? Novidade tributária tem todo dia. Todo dia sai. Todo dia tem. Né? Agora, um que a gente aposta bastante hoje é das empresas que você tem atividade, né? Que é transporte, né? Transporte. Isso. Hoje, no Maranhão, nós temos 3 métodos de tributar o ICMS. Que o ICMS é o vilão do transporte. Não o vilão do transporte como o vilão da maioria das atividades, né? Principalmente agora que aqui no nosso estado nós temos a alíquota de ICMS de 23%. Ou seja, o estado mais pobre do Brasil com a maior alíquota de ICMS.
Um absurdo, né? Então, hoje, nós temos o ICMS tradicional, que é o que é reconhecido na Lei Candir, sei lá, 30, 40 anos desse jeito, que da alíquota do ICMS tem uma redução de 20%. Ou seja, você vai ficar com a alíquota efetiva quando o transporte fora do estado de 9,6%. Há 1 ano, 2 anos, foi criado um novo protocolo de ICMS, um novo credenciamento de ICMS para o transporte, onde se você estiver dentro daqueles critérios que é quantidade X de funcionário, capital social X, quantidade X de caminhão, você pode solicitar o credenciamento, onde essa redução, ao invés de ser 20, vai ser 75. Diferença grande. Diferença boa. Diferença boa, né? E existe o crédito do ICMS também, que é o que está previsto na Lei Candir. A Lei Candir é o que? É a lei federal que regulamenta o ICMS. Então, os regulamentos estaduais são leis que ficam abaixo da Lei Candir, que diz o quê? Que todo insumo você pode ter o direito ao crédito. E o insumo no ramo do transporte é o quê? A peça e o combustível. Pneu. Peça, combustível, pneu, tudo isso é insumo. Então você tem o direito ao crédito desses insumos. Só que a grande maioria dos estados, não, alguns estados têm regulamentação para isso, sobre como proceder para aproveitar o crédito do ICMS, e o estado do Maranhão não tem essa lei complementar, no caso, para crédito dos insumos. E como alguns outros estados também não têm. O que a gente faz? A gente entra com mandado de segurança solicitando o crédito dos insumos da nota. E está saindo, tá? Porque já tem jurisprudência e entendimento que essa é a forma correta de se fazer. Então a gente entra com mandado de segurança, consegue aí com 30 dias, e você pode aproveitar o crédito da nota fiscal. Então, independentemente do estado onde você adquiriu o combustível ou a peça, você vai tomar o crédito do ICMS daquele insumo. Uma dúvida. Produtor. Esses créditos de produtor hoje, sobre insumo também, estão conseguindo? Paz, a área de produção rural não é muito... Não é meu tema, né? Só que é aquela questão. Do ramo do produtor, tudo depende da apuração. Porque nós temos a questão do crédito, que quando eu falo que é o crédito do ICMS, do PIS e COFINS, que é o que vai abater da venda, e temos a questão do ser reconhecido como despesa ou não. A área da produção rural não é muito o meu ramo, mas, como eu te falei, alguns produtos são dedutíveis, outros não. Agora dizer assim, detalhadamente, William, que nesse ramo da área de produção rural que tem esse benefício, eu já não sei te dizer, como eu falei, não é minha área. Eu não tenho nenhuma empresa do ramo de produção rural. E que é até estranho, né? Porque nós somos uma atividade... Pois é, cara. Nós somos uma empresa agrícola. E assim, o que o produtor rural sabe fazer hoje? Plantar, é igual você falou. O que o empreendedor entende do produto? Então, o que o produtor rural sabe fazer hoje? Plantar. Gestão zero. Então, assim, não tem uma empresa hoje para direcionar os caras e realmente, porque eu já ouvi falar muito desses créditos. Sim. E dá para fazer restituição desses créditos. Certo? A partir das notas fiscais de fertilizante também. Sim, que são os insumos. Como eu falei, esse ramo de atividade eu não sei te responder. Não é a área que eu atuo. Eu nunca atuei e nem pretendo. Por quê? Porque o ramo de produção rural é simples, não tem detalhes tributários. Então, a partir do momento que não tem peculiaridades, não tem como você conseguir honorários maiores. Hoje, para você ganhar dinheiro, você tem que oferecer um diferencial. Isso em qualquer área. Um diferencial de, imagina aí, um cara pegar e colocar na lavoura dele aí seus 10 milhões, 15 milhões de insumo. Então, quanto que seria que ele tiraria de restituição em cima de uma nota fiscal dessa daí de 15 milhões de adubo? É dinheiro demais. Mas aí, então, se você tiver uma porcentagem em cima de um valor desse daí que vinha pro bolso dele de novo, então... Hoje existem muitas teses tributárias. Algumas deram certo, que nós tivemos a tese do século, né? Que foi a tese de tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O que acontece? Quando você vende um produto a R$100, você paga o ICMS, que hoje seria 23% aqui no nosso estado. Você paga o PIS e o COFINS,
que somando os dois vai dar o quê? 9,33%. Que é 7,6% do COFINS e 1,65% do PIS, né? Aí o que acontecia? Quando você paga esse PIS e o COFINS, você paga em cima dos 100. Só que em cima daqueles 100, você tem R$23, que é ICMS, que é 23%. Então você não pagava em cima do produto, você pagava em cima do produto, em cima também do imposto. Sim. Então a tese do século foi isso, de tirar o ICMS. Então como é que funciona hoje? O produto é R$100, eu tiro os R$23 do ICMS e desse líquido que a gente calcula o PIS e o COFINS. E essa tese já foi aprovada, tipo assim, já tem uns 2 ou 3 anos já que está em andamento. E até hoje tem empresas que continuam pagando o imposto integral. Cara, assim, ó, eu sempre, hoje, eu sempre busco pagar menos, certo? Mas, pagar menos, mas não deixar de pagar. Sim. Certo? Porque, por que eu me preocupo não? Por que eu olho agora pro número agora? Por quê? Porque eu já tentei, por não conhecer, buscar uma manobra diferente, escutar qualquer bobalhão por aí, certo? E terminar levando ferro. Normal. Tem muita gente que oferece milagre aí e só se preocupa em ganhar o dinheiro. E assim, ó, aí por não conhecer também e achar que sabia, eu também levei um ferro pequeno uma vez. Mas tipo assim, eu falo em manobra porque eu conto experiência minha. Igual também eu quero saber das suas. Sim. Então eu fiz uma manobra para fazer ter um lucro de 200 conto, Sim. 200 mil reais, Sim. certo? Mas aí peguei uma pancada de 80. Cara, por quê? Erro do contador também. Poderia ter dado certo. Sim. Só que deu errado justamente para dar errado mesmo, porque o errado ele não vai dar certo. Eu não quero saber disso, meu irmão. Então, assim, existem muitas situações que dá para você pagar menos. Por exemplo, buscar uma tributação diferente, certo? Buscar um benefício, certo? Por exemplo, eu estou finalizando uns livros meus, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma forma diferente de eu nem pagar imposto daí, porque tem tributação que é alíquota zero para isso aí. Sim, mas livro, e-book é alíquota zero mesmo. Entendeu? Mas aí tem a forma da empresa. Você precisa ter uma Sim. empresa que esteja enquadrada ali. Sim. Então, existem várias maneiras. Então, a forma de você fazer isso é como? Conhecendo. Porque não tem como você cobrar uma coisa que você não sabe. É por isso que tem que buscar saber, estudar um pouco também, entender sobre o assunto. Porque não dá para estar escutando qualquer um. Eu fiz o William aí, ó, eu sou muito verdadeiro para falar sobre isso. É por isso que eu te falo assim, ó. Você deve ter passado por isso também e eu vou te perguntar. Mas aí eu tenho uma negociação para fazer de 6 milhões. Que era para me pagar aí seus 2 milhões e 800 aí, que era de imposto. Fui fazer uma manobra aí. E aí misturaram o comércio com transporte. E aí, meu amigo, o pessoal veio para dentro e na hora que terminou de ver o negócio, 6 milhões aí a pancada. Deixa eu ver se é o que eu acho. O transporte, a venda de produto para exportação é isento. Aí teve um pessoal aí que disse assim, não, se o produto é isento, o frete também é. E aí muita gente levou nessa tese aí, depois veio a pancada. Foi algo semelhante assim? Não, mas na verdade hoje o frete, se eu não me engano, a empresa nossa tem um benefício também para isso. O frete. Como eu tô dizendo, ou é os 20%, ou é o credenciamento dos Mas aí foi na questão do PIS e COFINS, misturaram, botou o comércio junto. Porque, na verdade, a exportação tem esse PIS e COFINS, né? Sim, depende do produto. Né? Tem produtos que é alíquota zero, mas o transporte é tributado. Sim. Aí misturaram e aí os caras foram atrás e acharam coisa de 2022. Esse é os últimos 5 anos. Isso. Do mesmo jeito que você tem direito à restituição dos últimos 5 anos de imposto que você pagou a maior, a Receita Federal também vai te fiscalizar aí os últimos 5 anos. Aí veio, foi, e assim, estamos negociando, né? Então, o problema que deu é que eu tenho que pagar. Era uma conta que era 2.800, agora foi para 6. Vai pagar quantos daí? Eu te falo uns 4,5. E lucrou esse dinheiro? Rapaz. É isso aí, pô, é a conta. Já viu o errado dar certo? Nunca dá. Nunca dá, moço. Hoje eu falo assim, ó, cara, faturou. Vamos lá, se sua empresa não tiver condições de pagar o imposto e pagar um salário digno para as pessoas... Você não tem um negócio. Fecha.
pode fechar. Você não tem um negócio. Fecha. Se for para fazer manobra hoje, Willy, para poder segurar um negócio de pé, fecha as portas, moço. Não, e cada dia que passa, o cerco tá fechando, né? Tá. Desde... Informação muito rápido, né? Isso. Desde 2018, ó, pra você ter uma ideia. Não tem uma história do Pix aí que sai esse ano? Ah, não sei o que agora o governo vai fiscalizar, Sim. tal. Isso não é uma coisa nova. Desde 2018 lá, o banco já enviam a informação da movimentação bancária, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, para a Receita Federal, né? O problema não é esse, porque é difícil você ver fiscalização da Receita Federal. O problema aconteceu foi em 2022, que fizeram a instrução normativa, onde o Estado passou a ter acesso à tua movimentação. É aí, meu amigo, onde o negócio começa a ficar perigoso. É porque a casa vai diminuindo, né? É porque acontece, só ter dado, o Estado do Maranhão é um dos estados que tem maior eficiência fiscal, de fiscalização. Sabia disso? Não. Estado do Maranhão. É mesmo, cara? É. Então, a partir do momento que, vamos imaginar, aqui no Maranhão nós temos uma malha chamada Malha 100%. O que é essa malha 100%? O Estado sabe que a empresa sonega, só que não tem capacidade de fazer uma fiscalização eficiente. Aí eles criaram essa malha 100%, dizendo que se você comprou 100 mil reais de mercadoria, no mínimo você tem que emitir 100 mil reais de nota, né? Por quê? Porque ele sabe, se você comprou 100 mil, você vendeu 150, 200. Então isso foi uma malha que fizeram para o mínimo ali. Beleza. Só que, como eu falei, desde 2022, o Estado passou a ter acesso à movimentação bancária. Então, aquilo ali é uma malha fiscal, não a lei. A legislação diz o quê? Que você deve emitir nota fiscal de tudo que você vende. Sim. E todo empresário sabe disso. O pior é que tem muitos profissionais da contabilidade que já orienta o pequeno empresário a fazer isso como se isso fosse o correto. De, emite só ali para dar os 100% da compra. E agora que o Estado tem acesso à movimentação bancária, que já está acontecendo, o que ele pega? Ele pega ali tudo que entrou na sua conta, vamos dizer que pessoa jurídica, tudo que entrou na sua conta. Tira empréstimo entre coligadas, tira transações entre contas do sócio, tira resgate de aplicação. O que ficou ali? Foi dinheiro que você recebeu da sua receita. Aí teve ali 200 mil reais de entrada e a sua apuração do Simples Nacional está 100 mil. Hoje o Estado ainda não tem ainda esse recurso 100% fechado. Ele já tem do cartão de crédito. Então, tipo assim, se você vender no cartão de crédito mais do que você emitiu nota fiscal, aí você já cai na malha cobrando a diferença do imposto. Sim. E não compensa mais. Compensa mais você emitir nota fiscal certinho de tudo. Por quê? Porque, como eu falei, muitos ramos têm benefício tributário. E quando você cai numa malha, digamos no caso de autopeças, você deixou de emitir ali 100 mil reais, você caiu na malha fiscal. Você vai pagar o imposto integral sobre aqueles 100 mil. Sendo que se você tivesse emitido nota fiscal, você tinha o PIS/COFINS monofásico, você tinha o ICMS-ST. Porque o benefício, então todos os produtos é assim? Não. Hoje a legislação tributária é com base não do segmento, e sim do produto. Então eu tenho produtos de autopeças que são monofásicos, tenho produtos que são ST e tenho produtos que são tributação normal. Então o certo é emitir, né? Emite o documento fiscal de tudo que você vende e na hora de fazer a apuração, a contabilidade vai fazer a segregação correta. E você vai pagar o imposto correto. Só que, como eu falei, você pode emitir as notas fiscais tudo correto e na hora de apurar o imposto, você pagar o imposto integral. Por quê? Porque a sua contabilidade não tem o conhecimento técnico para fazer a apuração correta daquele imposto. Rapaz, e assim, ó, você me falou sobre o Maranhão, cara. E eu fico hoje, o que você tá me falando, eu fico pensando não só aqui, eu penso fora, porque eu já sei o que acontece aqui dentro do estado do Maranhão. Uhum. Agora, se ele tá aí no ranking de primeiro, Tá. agora, e os outros, como é que não estão? Rapaz, vou te dar um exemplo aqui, no estado de São Paulo. Uma cliente do ramo de transporte, eles fazem transporte, só que transporte interno, né? MUC. Então eles emitem nota fiscal de serviço. Uma nota fiscal emitida lá no dia 25,
ela conseguiu cancelar no dia 8 do mês seguinte. Ir lá no portal e cancelar a nota fiscal. Mas como? Porque naquele município permite fazer isso. Obviamente porque não tem fiscalização. Aqui no nosso município, aqui, Balsas, rapaz, se passar das 24 horas para você cancelar uma nota, Ave Maria, tem que fazer um preenchimento de um requerimento, justificar por que está cancelando, juntar o documento da empresa, ter a assinatura da empresa, ter a assinatura do tomador do serviço, para poder você levar na prefeitura, para eles analisar, para cancelar a nota fiscal. Tipo assim, uma burocracia desnecessária. Era uma coisa que era só para ter lá, como tem lá, cancelamento fora do prazo e justificar. Na justificativa ele olhar e já liberar. Sim. Mas não, eles têm toda essa burocracia. Aqui na nossa cidade, por exemplo, aqui, eu acredito que seja a cidade com maior burocracia para se tirar um alvará. Se você for no Riachão, você abre uma empresa, vai na prefeitura, paga a taxa, no outro dia você está com o alvará em mãos. Aqui não. Aqui você tem que estar com o imóvel, do endereço da empresa tem que estar com o IPTU em dias. Aí dá entrada no meio ambiente, paga a taxa do meio ambiente. Aí tem que dar entrada no ocupação de solo, paga a ocupação de solo. Você já não pagou IPTU, vai pagar a ocupação de solo, para mim é o mesmo imposto. Aí eles te dão uma certidão de meio ambiente, 7 dias para entregar. Uma certidão de ocupação de solo, 7 dias para entregar. Aí você vai dar entrada nos bombeiros, paga a taxa do bombeiro, mais 7 dias para entregar. Ou seja, para se abrir uma empresa, você demora 2, 3 dias. Agora, para colocar ela para funcionar aqui no estado, aqui no município de Balsas, é um mês. Um mês. Entendeu? E custa caro. É complicado. E sem emitir nota fiscal, como é que você trabalha? Aí, para você fazer o credenciamento no portal da prefeitura, para você poder emitir nota fiscal do Código de Serviço, você tem que ter o alvará. Sim. Então, você tem que se preparar 30 dias antes de você começar o seu negócio. De qualquer maneira, tá gastando 30 dias. Gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro. Complicado. Complicado. E o povo, cada dia que passa, tá burocratizando mais. E eu acredito que o município, nosso município aqui, Balsas, que é desse jeito. A grande maioria dos outros municípios não são assim. Não conheço nenhum município que tenha burocracia tão grande quanto Balsas. Nem só em Balsas, como nenhum dos outros 9 estados que a gente atende, não vi nenhum município que tem essa burocracia toda. William, agora, a gente acabou de falar de erros, né? Uhum. Erros. Mas assim, você já errou feio mesmo e aí depois ajustou porque não tinha aquele conhecimento ou porque deixou ali e não acompanhou? Essa é a coisa mais normal do mundo. Qual foi assim porque assim, ó, eu tenho valores hoje que os contadores me pagam. Uhum. Foi erro deles. Sim. De conta de 100 mil reais aí, tem contador me pagando. Sim, já problema. Todo mundo já cometeu erro. Qual foi assim a bucha grande que você pegou mesmo que aí fez você abrir os olhos mesmo? Grande não teve. Grande assim, que foi um erro assim mais de equipe, porque como é que eu faço hoje? Quando eu pego uma empresa, eu que faço planejamento tributário. Só que eu não sento mais para fazer o operacional. Então aconteceu. Eu peguei e fiz planejamento tributário, passo para o colaborador, que já é profissional, e acompanho. Primeiro mês, tá ok. Segundo mês, tá ok. Terceiro mês, tá ok. Agora é sua responsabilidade. O que aconteceu? Pegamos uma outra empresa do mesmo ramo, fiz planejamento tributário também e passei para a colaboradora. Aí o que aconteceu? Quando eu estava passando para ela lembrou que na outra empresa não era daquele jeito que eu tinha falado na nova. Aí ela foi olhar e ela percebeu que estava colocando a base de cálculo diferente. Ou seja, o empresário pagou 180 mil reais a mais de imposto em um ano. Tipo assim, 180 mil reais é muito dinheiro. Pro porte do cliente, não é algo tão relevante, né? Mas é um erro contábil da nossa parte. Poderia ter corrigido e ficado calado. A empresa ia nem perceber. Foi o que eu fiz. Liguei pro empresário. Falei, cometemos esse erro. Retifiquei as apurações. Tomei os créditos. Morreu a parada. Eu acho que o cliente fica mais satisfeito quando você é honesto. Sim. Do que
lá na frente ele recebe um tombo e descobre que você errou, que você sabia que errou e não falou pra ele. E aparece. Entendeu? E ficou tudo bem. O cliente não, ele tudo bem. Arrumei e ficou por isso mesmo. Então, de todos esses 8, 9 anos de escritório, esse foi... E foi agora, foi esse ano. Esse que eu tomei mesmo, eu passei foi uns 3 meses para tentar falar com o contador. E ele sem me responder. A questão, ó, porque o que acontece? Por que aconteceu também esse erro? Foi um erro nosso, foi fato. Só que se ele estivesse fazendo parte do trabalho que a gente orientou ele a fazer, por quê? Hoje os nossos clientes entendem do imposto. Eu vou lá e ensino. Porque não tem como você gerir o negócio sem você entender de imposto. Tem que entender. Então a gente manda os impostos e tem um relatório para ele conferir. Se ele tivesse olhado o relatório, pelo menos uma olhada, ele teria visto. Quando você tem vários clientes, não dizer assim, não, eu vou olhar todas as empresas. Não dá. Nós, como contador, não tem como olhar tudo. Cara, é muito difícil. Eu mesmo, como empresário hoje, é muito difícil pegar essa parte contábil e pegar e... Não olha, cara. Muito difícil. Mas deve olhar. Porque que a questão, nós somos bons profissionais, somos, mas também erramos. Normal. É por isso que eu falo assim, ó. Eu, hoje, com o trabalho que eu faço, eu falo pro cara, você tem que fazer o quê? Você tem que entender. Porque você não tem que fazer esse serviço, porque esse serviço não é seu, é do contador. Sim. Certo? E é por isso que você tem que entender que você precisa contratar alguém que entenda e faça. E se ele errar, você vai perceber. E isso mesmo. Porque o erro ele aparece. Sim. Ele vai gritar lá na frente. Com certeza. Só que você precisa entender do negócio. Só que eu te falo assim, ó, vamos lá. Tem como você pegar e acompanhar? É igual eu tô te falando, é muito difícil o empresário pegar hoje e acompanhar isso aí, a risca. Ou esse relatório que você manda. Cara, se você for me mandar esse relatório, eu vou falar pra você. Eu não vou conseguir acompanhar esse relatório. Não, moça, é coisa simples. Não, é coisa simples. É coisa que assim, 5 minutos você olha. Não, tá ok mesmo. Não, mas não é só olhar, não é 5 minutos. Não é simples. São números. É por isso que o contador, o contador ele faz parte do coração da empresa também. Então tem que ser uma pessoa capacitada. Ela tem que ser. Realmente você tem que confiar nela. Porque é uma parte realmente que eu vou te falar que 95% dos empresários não entende isso daí. Não entende. Não entende. E 5% entende, mas não faz. Eu vou te falar a verdade, eu faço parte dos 5%. E eu não faço. E assim, ó, as minhas contas, a que eu faço é bem de cabeça, conta de padaria. Mas é aquela questão, você pode não ir lá conferir, porque você não precisa conferir. Sim. Mas a partir do momento que chega o imposto diferenciado naquele mês, aí você... Claro. Opa, você vai ter aquela percepção. Você pode não conferir detalhadamente, mas a percepção você tem. Agora, é igual eu te falei, quando você vai fazer uma manobra, alguma coisa, por exemplo, eu fui lá e paguei 250 mil de imposto. Eu digo, rapaz, tá errado isso daqui. Isso aqui, dá pra gente reduzir isso daqui. Porque o que tá acontecendo? Dá pra reduzir. O que tá acontecendo? Nós estamos pagando mesmo, é real isso daqui? Ou realmente dá pra fazer alguma coisa aqui? Robson, só pra você ter uma ideia, que tem de empresário que, tipo assim, o cara tem 3 funcionários pra fazer um trabalho que um só dava conta de fazer se ele tivesse um sistema decente. Sim. E ele prefere manter aquele custo do que mudar de sistema. Tem empresário que prefere continuar pagando imposto a maior do Simples Nacional do que mudar de regime. Porque vai dar mais trabalho. Não dá mais trabalho, o trabalho é o mesmo, não muda nada pra ele. Eu vou te falar, Só mentalidade. Não, vou te falar, é uma crença muito desgraçada do empresário hoje. Né? E sabe por que eles fazem isso? Porque na mentalidade deles, o Simples Nacional tem menos fiscalização. É onde eles se enganam. O Simples Nacional é o regime tributário que mais tem malha fiscal. É Simples Nacional. Né? Então é uma crença que a gente não sabe de onde que ele tirou isso. E outra, não importa se tem mais fiscalização ou não. Vamos supor que tivesse de fato mais fiscalização. Mas se você está fazendo correto, qual medo você tem? Esse é que é o negócio, não tem problema. Fazer correto dá muito menos trabalho do que fazer errado. Fazer errado, além de você pagar mais, ainda dá mais trabalho. Eu sei bem isso. O problema é que muitos, além de os que sabem, os que não sabem, tá tudo bem. E os que sabem, não falam, ficam caladinhos. Eu tô falando pra você que eu sei bem por causa da experiência. Sim. E assim, errado eu não faço mais não. Já fiz.
E a conta, ela vem, ela chega. Chega. Chega de um jeito ou de outro. É a coisa que não compensa. Né? Aí, ó, como eu falei na questão do Simples Nacional, por que o cara começa a sonegar? Porque quando ele começou ali o serviço dele, a empresa dele de serviço, ele começa com a líquida de 7%. Aí tá indo bem, tá ganhando dinheiro. Aí quando ele tá faturando 200, 300 mil reais por mês, ele tá na líquida de 24, o imposto tá comendo o lucro dele todinho. Aí ele começa a fazer coisa errada. Ao invés de fazer um planejamento tributário, ele vai começar a fazer manobras. São Luís, na parte do fertilizante lá, do transporte, cara, tem empresa lá que deve ter uns 15 CNPJ no Simples, Transporte? de transporte. Paz, é normal também isso aí. 15, deve ter uns 15. E tendo prejuízo. Entendeu? Porque transporte no Simples Nacional não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque acontece o seguinte, como eu falei, a alíquota é progressiva. O transporte vai ser tributado no anexo 3. A diferença é que vai ser substituído o ISS pelo ICMS. Tá. Aí a alíquota é progressiva. Sendo que, quando você compra ali, você começa ali com 5, 6 caminhão, com 5, 6 caminhão, você vai faturar o quê? 300 mil reais, 400 mil reais por mês? Mais ou menos? Quanto? Faturamento. Quantos caminhão? Com 5, 6 caminhão? Isso. Vai dar mais ou menos isso, né? Beleza. Você vai estar com a alíquota ali, vamos dizer, ali de 10%. Se você comprou aqui, vamos dizer, você abriu um negócio e comprou ali 5 caminhão novo. Naquele caminhão novo, você tem o crédito da depreciação dele, do PIS, do COFINS e do ICMS. Com a margem muito baixa, a depreciação desses veículos, que são uma despesa, vai fazer com que a sua empresa feche no prejuízo. Então, é normal você abrir um negócio e você passar ali, sei lá, 6 meses, 7 meses, 1 ano, sem pagar imposto. Só que aí você começou no Simples Nacional. O Simples Nacional é sobre faturamento. Se você teve lucro ou prejuízo, você vai pagar imposto do mesmo jeito. Né? Então, há um ramo, por exemplo, mesmo que é a mesma situação, um ramo de gás. Cara, vou abrir uma distribuidora de gás. Aí ele aluga um terreno, faz uma reforma ali de pintura, construção de escritório, tal. Essas despesas que são em imóveis de terceiro, você tem o direito a abater do resultado da sua empresa. Tudo né? lucro real. Lucro real. Né? Então, e outra, a partir do momento que você é lucro real, o combustível, o gás, ele é monofásico, PIS, COFINS, ST de ICMS. Ou seja, nenhum imposto que é sobre a venda você paga no gás. E a restituição? Tem também? Na parte Só tem restituição se você paga. Restituição, o que é restituição? Restituição nada mais é do imposto que você pagou de forma indevida. Sim. Então o gás, ele é PIS, COFINS, monofásico, ICMS, ST. Então, se por acaso a sua contabilidade apurou o imposto errado e você pagou esses impostos, você tem o direito à restituição. Mas seria um erro muito básico, porque é só um produto. Mas acontece. Mas vamos lá. Então, você abriu aquela empresa de gás ali, sobre a venda você não paga nenhum imposto sobre a venda. O imposto sobre a venda é PIS, COFINS e ICMS. Ou seja, você paga somente o imposto sobre o lucro, que é imposto de renda e contribuição social. Só que se você fez um investimento aqui, no imóvel de terceiros aqui de, vamos supor, 200 mil reais para você poder abrir aquele negócio, esses 200 mil reais é uma despesa. Provavelmente, naquele primeiro ano de distribuidora de gás, claro, depende do porte, né, mas estamos falando pela maioria, você não vai ter 200 mil reais de lucro. Então, se você está no regime Simples Nacional, você está pagando ali 4%, 5% de imposto, sendo que se você tivesse no lucro real, você ia passar o ano todinho sem pagar nenhum real de imposto. Quer dizer, então, eu já tomei um fumo aí. Do jeito que você está falando, eu já tomei um fumo já uma vez que eu poderia, na verdade, ter... Dava para mim ter, então, tipo, passado 1 ano sem pagar imposto. E eu fui e paguei, lucro real. Como eu falei, tudo depende da atividade. Transporte. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende se o veículo é novo, se o veículo é usado, o valor do veículo, quanto que você faturou naquele ano. Como eu falei, tudo é análise. Essa situação que eu tô falando aqui é uma situação que eu não preciso analisar os números. É uma situação real do segmento de gás. Entendeu? Do segmento de transporte também pode ser a mesma situação. Porque ali, por exemplo, aí você vai lá, além de você comprar aqueles 5 caminhões ali, você não comprou à vista, você financiou. Simples Nacional, você faturou, você teve lucro ou não, você vai pagar imposto do mesmo jeito. Sim. Lucro real, você tem o crédito do PIS, do COFINS, do ICMS, da depreciação. E se você financiou aquele veículo, os juros dele
do financiamento também entra como despesa dedutível. Empresa agora que abrimos na linha nossa, hoje já abre um lucro real logo. O transporte é. O transporte que não está no lucro real, a grande probabilidade dele estar pegando prejuízo é Qual grande. foi o maior valor aí de uma restituição que você já tirou? Maior Lucro real, va- transporte. A grande maioria das empresas, o lucro real que eu peguei não foi restituição. Por que que não foi restituição? Porque não estava pagando imposto indevido. Eles estavam num regime tributário errado. Vou te dar um exemplo. Uma situação aqui que a gente fez na empresa. Ele vai fazer, vamos dizer, vou dar o exemplo da terraplanagem. Você vai fazer um serviço ali de terraplanagem e custa R$1 milhão. Por que aquele serviço custa R$1 milhão? Aquele abertura de terra. Porque para fazer aquele serviço de abertura de terra, você precisa ter um trator que custa 3 milhões, um outro que custa 1 milhão, um caminhão que custa R$500 mil. Então, de mão de obra, de fato, aquele R$1 milhão vamos dizer que seria 5%. Ou seja, R$50 mil foi a mão de obra de fato. Sim. Os outros R$950 mil foi os maquinários que está empregado naquela obra. O que o empresário faz? Que é o correto. Empreitou um serviço, ele vai lá e emite a nota fiscal de serviço no valor de R$1 milhão. Só que existem estratégias, manobras tributárias. Que foi que eu fiz? Eu abri uma atividade, acrescentei um KNAI de locação de máquina e na hora de fechar o contrato, ele fechava 2 contratos. Um contrato da mão de obra e um outro contrato da locação da operação. Qual a diferença? A diferença é que a locação não paga ISS. O ISS é 5%. 5% de 950 mil dá o quê? R$45 mil, né? Isso. Dinheiro, se você fatura 5 milhões, quanto é que não dá? Já dá quase uma Hilux por mês. O cara tem que fazer, então, Né? é uma manobra sadia dentro do negócio. Sim. É uma manobra sadia. Normal, não é nada que vai, meu Deus, que vai prejudicar a empresa. Aí claro, né? Tem alguns critérios que tem que ser adotado para você fazer esse trabalho. Mas basicamente, resumindo, é isso daí. Então, são estratégias que... E outra, ó, acabei de fechar negócio. Ontem, uma locadora. Qual a diferença de locação e prestação de serviço? Essa é a locadora de veículo. Eles têm hoje, atualmente, parece que é 24 carros, né? Começou agora, essa locadora. Qual a diferença de locação de veículo para serviço de táxi? O motorista. Quando você loca um bem, independentemente do tipo de bem, a locação é o quê? A pessoa que contratou, ela fica responsável por aquele veículo, por abastecer e por me entregar aquele veículo em boas condições. Agora o serviço de táxi, não. A empresa fica responsável por levar e deixar o cliente e fica responsável pelo veículo. Então a diferença da prestação de serviço e da locação é a mão de obra envolvida, o motorista. E locação não se caracteriza como prestação de serviço. Já tem legislação, já tem decisão da STF, claro, sobre isso. Inclusive, locação, não existe documento fiscal para locação. Porque hoje nós temos documento fiscal a NFE, que é para venda, e a NFSE, nosso código de serviço, que é para prestação de serviço. Então, locação de serviço não é uma venda e nem uma prestação de serviço. Então, não existe um documento fiscal para locação. Por quê? Ele não paga nem imposto estadual e nem imposto municipal. Como é que é o correto? Simples fatura. Você paga os impostos federais pelo recibo mesmo, normal. Faz o recibo, manual ali, manda para a contabilidade os impostos federais, ou o próprio contrato de locação, manda o contrato e faz a operação dos impostos federais. Só um detalhe, o que acontece? Muitas empresas não sabem disso, nem quem loca, nem o locador nem o locatário não tem essa informação. Eles vão lá, faz o cadastro na prefeitura, emite nota fiscal de serviço e paga o ISS. Por quê? Porque a empresa exige nota fiscal. A empresa lá que está exigindo nota fiscal, ela está exigindo porque ela não tem conhecimento que não existe documento fiscal para aquele produto. Foi o que a gente fez. Fizemos
uma nota de locação. Não é nota fiscal. É nota, tá escrito lá, nota de locação. Que é o mesmo formato de nota fiscal da prefeitura. Só que é uma simples fatura. Pra quê? Justamente para quem vai receber lá, não vai nem saber a diferença da nota fiscal para nota de locação. Não sabe a diferença do documento fiscal para um documento não fiscal. Faz aquilo ali, ó, preenche o manual, manda para a contabilidade, manda para a empresa, ninguém vai reclamar. E se reclamar, lá no cabeçalho vai ter a legislação dizendo, o embasamento legal, dizendo que não se deve emitir nota fiscal de serviço, e ele não paga ISS. Essa empresa estava pagando ISS. 33% de imposto a mais. Como é que você chega hoje no empresário para poder passar isso para ele e ele confiar no que você está falando, William? A grande maioria hoje é indicação. Indicação. A grande maioria dos meus clientes hoje são indicação. E a outra questão é a credibilidade que você conquista através, principalmente, da internet. Hoje eu tendo cliente em 9 estados, mas eu nunca fui em nenhum desses estados vender meu serviço lá. Entendi. Eles viram meu vídeo no Instagram e entraram em contato. Você desenvolve muito conteúdo, né, cara? Isso aí Desenvolver conteúdo, e contratei tráfego agora. E para poder ir mais longe. Antigamente era mais difícil. Porque todo começo é aquela questão. Vamos à realidade. Ninguém quer fechar negócio com quebrado. Sim. Pronto. Ninguém quer fechar negócio com pobre. Então eu vim de família pobre. E quando eu comecei a vender meu serviço, eu tinha uma fanzinha de 2008 de banco rasgado. Pobre é o diabo, né? Entendeu? Pobre é o diabo. E nessa época da fanzinha já tava bom, porque antes eu tinha uma Monarch barra circular que só não era enferrujado os pneus e o banco porque é de borracha, mas o resto pedalava fazendo nhec, nhec, nhec. Então, nessa época, para você chegar e oferecer um serviço desse, o cara vai olhar assim pra você e... qual é o seu trabalho? Não, meu trabalho é te ensinar a ganhar mais dinheiro. Ele olha pra mim na fanzinha e... eita, esse aí... Esse aí não. Como é que eu comecei? Como eu falei, o meu último patrão, ele me deu oportunidade. Então, um questionamento que eu tinha na faculdade e que eu tinha dentro do próprio escritório que eu trabalhava, é tipo assim, o meu patrão não sabia, grande maioria dos clientes dele não sabia nem onde era a empresa. E quando ele aparecia em alguma empresa, o empresário parecia que tava vendo o cão, porque na hora que ele vê na porta, chega o coração já doía, assim, que já sabia que tinha alguma coisa para pagar. Então, é uma visão que não é para ter esse comportamento com o contador. O contador é para ser o parceiro. E foi uma coisa que eu sempre questionei na faculdade. Foi onde eu comecei, tanto que o meu escritório é o quê? Contabilidade consultiva. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu ainda era estudante da faculdade, eu resolvi fazer uma palestra no Sebrae, ensinando como elaborar o preço de venda, né? Aí eu pegava minha fanzinha, eu fiz o panfletinho e saía vendendo a palestra. Era R$60. Aí o empresário virava assim, quem é que vai dar a palestra? Eu, sou eu. Acabava assim, ô, meu Deus, vamos dar esse papo coitado aqui. Dá os 3 ingressos aí. Aí eu coloquei ainda 80 empresários representantes nessa palestra, né? Massa, cara. E foi muito bem aceita, entendeu? O povo, tipo assim, aplaudiu em pé quando eu terminei. Que é uma coisa simples, precificação, que o pessoal não sabe, a grande maioria dos empresários não sabe precificar. E é um conteúdo massa de se passar e de se aprender. Sim. Você vai ficando deslumbrado com a informação, né? Aí foi aí onde começou. Porque aí você pega credibilidade com o cliente, demonstrando conhecimento, e depois que você vai lá oferece o seu serviço. Sim. Entendeu? Então, desses clientes que foram na minha palestra, aí depois eu ia presencialmente oferecer meu serviço para eles, né? Então, consegui fechar muitos contratos assim, né? Um negócio que foi muito bom para mim no começo foi que eu fechei com o Autopeças, que foi um dos meus primeiros clientes do ramo de autopeças, que na época era considerado, tipo assim, o maior autopeça em Balsas. E quem fazia a contabilidade era o próprio irmão dele, que era um contador conceituado, muito grande na cidade, né? Aí eu fui oferecer esse serviço, né, de
análise tributária, identifiquei que essa empresa estava pagando esse PIS e COFINS indevido. E esse empresário pegou e falou assim, William, é o seguinte, quem faz a contabilidade da minha empresa é o meu irmão. Aí para mudar a contabilidade é complicado. Aí eu falei, não, mas eu também faço consultoria para contador. Você pode me pagar e eu ensino para ele como que faz o procedimento. Massa. Aí na época ele me pagou R$3.000. E chamou o irmão dele. E por causa de ego, o irmão dele chegou assim, eu tinha o que na época? Eu tinha 26 anos. E o cara já tinha o que? 30 anos de profissão. Ele chegou lá e falou assim, não, um meninozinho desse aí que vai me ensinar contabilidade, não. Jogo de ego. Né? Pode fazer o trabalho que se der certo, eu mesmo pago essa micharia que tu vai pagar pra ele. O cara falou desse jeito. E aí? E aí o empresário pegou e fez. Fiz o serviço de restituição. Com 60 dias caiu na conta. R$120 mil. Isso lá em o quê? 2018? 19? Uma coisa assim. Beleza. Na hora que caiu o dinheiro na conta, o empresário veio, me assinou o cheque. R$45 mil que ele me pagou. Foi 40, alguma coisa assim. Assinou o cheque. William, assina o recibo aqui. Assinei o recibo. Pegou e foi lá no escritório do irmão dele. Pai, pelo que eu tô sabendo, até hoje eles não se falam por causa disso. Ave Maria, cara. Que deu confusão por causa desse dinheiro. Aí o que aconteceu, ele pegou e mudou a contabilidade pra mim. Aí a partir do momento que você pega o que é referência no mercado, né, aquele próprio ali começa a indicar. Aí vai indo. Isso é, cara, quando você trabalha sobre um plano de indicação, isso aí se torna um ciclo forte, certo? Porque isso aí vem a partir de um trabalho, né? A base dessa estruturação do plano de indicação é um bom trabalho, né? Sim. E isso que você vai entregando aí, você vai criando um círculo muito forte aí. E um outro boom também, tipo assim, que faz o meu negócio crescer muito, é questão de... Pelo fato de eu pensar muito no próximo. O que aconteceu? Eu sempre fui de ajudar contadores. Tá precisando de alguma coisa, eu sempre fui de perguntar alguma coisa e eu ajudar aqui no WhatsApp. Aí em 2018, teve uma malha chamada Malha 62. O que essa malha fazia? Ela comparava o que você comprou com subvenção tributária e verificava se o que você vendeu com subvenção tributária está na média. E em cima dessa média, ele fazia um cruzamento e cobrava o imposto, que era um absurdo. Uma malha que sem base nenhuma. Você criar essa brincadeira, 7.800 empresas no Maranhão caiu nessa malha. Aí o que aconteceu? E um monte de contador começou a ficar doido e sem saber o que fazer. E quando eu olhei a malha, eu analiso e consigo fazer essa comparação do que de fato seria o imposto a ser pago ou não, que é devido ou não. E a malha era uma malha, tipo assim, pode dizer que é uma malha fraudulenta. Se você devia 10, a malha 20 cobrava 100. Aí quando o contador não sabe cair na malha, o que ele faz? Ele vai lá e simplesmente parcela o empresário que se lasca. Aí eu fiz um vídeo, eu comecei a ensinar o pessoal como fazer para analisar, e o pessoal começou a aparecer contador de toda a cidade do Maranhão, que eu nem sabia que existia. Sim. No WhatsApp, eu falei, não, gente, é o seguinte, eu não vou responder ninguém, não. Eu vou gravar um vídeo e vou postar no YouTube. Nesse tempo eu nem tinha conhecimento do que era o poder da internet, né? Fiz um vídeo, postei, e esse vídeo deu 3 mil visualizações. Vídeo de contabilidade, então nosso específico, 3 mil visualizações. Aí o que aconteceu? Os contadores, ao invés de ir lá e fazer, eles pegavam e entravam em contato comigo, perguntando quanto que eu cobrava para eu poder fazer a defesa. Só que naquele tempo, é aquela questão, quando você vem de família pobre e você ganhava R$2.000 no teu auge de salário, aí você não sabe ganhar dinheiro. Só que nessa brincadeira... É a produto, né? Essa brincadeira, eu fazendo defesa de malha de terceiros que chegaram a mim através do Instagram, eu fiz assim R$40 mil em uma semana, sentado no computador e faz a defesa. Maria. Só que o William de hoje tinha feito R$500 mil. Sim. Com o mesmo serviço, né? O cara olhava assim uma malha lá de R$100 mil, quanto você faz? Eu não analisava sobre o benefício, eu analisava o tempo
quanto que eu vou demorar pra fazer. É isso aí. Ah, eu vou Desse demorar aqui um dia pra fazer, eu vou cobrar aqui R$1.000. É desse Você não jeito. quer pra mim ganhar 30 mil. Mas é normal, tudo é experiência, né? Assim vai. William, você tá só na parte contábil hoje ou tem outro ramo? Eu comecei a investir no ramo de construção civil, né? Tipo assim, com o meu próprio salário de contador, eu comecei a construir casas de médio padrão. Rapaz, aqui tá só passando nego. Isso aqui tá virando uma concorrência doida aqui Ah? agora, né? Todo mundo que tá passando aqui, aí eu também me interesso. Me interessa. Pra saber, os outros que estão passando, todo mundo tá dentro do jogo. Rapaz, é aquela questão, os maiores milionários do mundo, ele tá em que área? Todas. A grande maioria rico com o quê? Com construção civil. Em todas aí, que Entendeu? eu vejo os milionários, né? Tá em todas aí. Entendeu? Mas a Todo maioria... lugar o cara tá dentro, né? Então, assim, o que eu vou falar hoje? Não tá com tudo, mas tá dentro de tudo. Não tá com tudo, né? Mas tá dentro de tudo. Porque, cara, é assim, eu vejo hoje a construção civil hoje um dos melhores ramos aí de se investir. Mas eu não me dei muito bem, não. Por quê? Rapaz, eu não sei também que foi a primeira, né? E Sim. todo negócio que você entra, os primeiros é normal você ter um tomo. Fiz um negócio na amizade. Aí é gestão, né? Mas a questão, um detalhe. O pessoal assim, eu não faço negócio com amigo. Pelo contrário, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro fechar com amigo. Por quê? Pô, se é teu amigo, ele vai fazer melhor pra você, né? Sim. E também é uma oportunidade de você saber se de fato aquele teu amigo é teu amigo mesmo. Como foi o negócio? Foi o que eu fiz. Fechei a construção da casa. 400 e poucos mil reais. Um amigo. Essa casa eu dei, quando começou, fechamos um contrato, eu já dei logo 100 mil reais pra ele. Pra pessoa. Né? Pra começar. E ficou de pagar as parcelinhas por mês. Né? E ele ficou de entregar a casa em 10 meses. Deu 10 meses nada, deu 11 meses nada, deu 12 meses nada. E já começou, aquela amizade já acabou. E do meio pro fim, tinha ficado faltando um valorzinho de honorário. E eu fui fazer reunião com o pai dele, que eu não sei se o pai dele é sócio também, não sei. E o pai dele falou assim, não, William, você pode pagar aqui esses outros 60 mil reais que falta do valor total da casa, que eu te garanto que eu vou te entregar essa casa. Entregou? Não entregou. Terminou a casa já, ué? Não, fica olhando. Aí... Essa é a história. Aí ele pegou e... Quando eu já tava meio pro fim, que vi que não ia entregar mesmo, eu peguei e fui lá, rapaz, é o seguinte... Tava o rapaz, que era o meu amigo, o pai, o gerente, o mestre de obra, tudo na mesa aqui. Pai, vamos fazer o seguinte, fora o dinheiro que eu já perdi, pra terminar aquela casa ali, é 120 mil reais. Fora o que eu já perdi, eu ainda tô disposto a perder mais 20. Então, faz o seguinte, tu me devolve 100 mil e fica por isso mesmo. O bonito chegou e fez assim. Bota na justiça. Levantou, virou as costas e foi embora. Só que gente que nem a gente que já tá num patamar financeiro diferenciado, não vai... Brigar por causa disso. Não, vai. Só que a gente não vai brigar na justiça. Vai cobrar de uma forma meio mais agressiva, né? E eu sei que eu já esperava essa atitude dele. E ele levantou, saiu, o pai dele tava assim. E eu peguei e falei, pai dele, é o seguinte... O senhor me deu tua palavra, né? Pronto, o outro tava do lado, né? Hã? O cara Tava. da palavra tava do lado. Tava do lado. Você vai devolver meu dinheiro. Dessa brincadeira, ele foi lá, conversou com o rapaz. Falou, não, William, tu aceita eu terminar o muro da sua casa e eu te dou 40 mil reais com 30 dias e 40 mil reais com 60 dias? Eu falei, aceito. Terminou o muro? Não terminou. Mas os outros 80 mil reais me pagou. Eu ainda tive que pagar mais uns 7 mil reais pra terminar esse muro e ficou por isso mesmo. Enfim, a construção continua boa. Continua boa. Tanto que, tipo assim, sobre esse... Era um cara, tipo assim, um cara que todo mundo achava que era rico. Carrão, pra cima e pra baixo, tal. Mas aquela questão, quando você engana as pessoas, meu amigo, você não vai muito longe. Você vê a situação que tá hoje aí, Morto. né? Aí eu terminei a casa, né? Depois que eu tomei a casa dele com 3 meses, eu terminei.
Vendi essa casa. O cara me pagar com custeio. Não me pagou. Aí eu acabei recebendo essa casa de volta. Aí o rapaz, quer saber? Já tá pago mesmo, peguei e mudei pra casa. Rapaz, aí foi uma má gestão, né? É. Porque a construção ela é boa. Sim, com É certeza. muito boa. Mas aí vai do modelo que você tá trabalhando, né, cara? Porque Sim. assim, eu sei de várias pessoas aí que deu errado o negócio. Construção civil é um ramo que, se vacilar, o prejuízo é grande. Mas assim, vamos lá. Um prejuízo aí foi direto humano, né? Por exemplo, as pessoas erradas. Você botou a pessoa errada para construir, você vendeu para a pessoa errada. Na verdade, não é que você colocou a pessoa errada. Eu falo que o que foi tratado foi de forma errada logo no início. O meu erro foi o quê? Pelo fato de ser amigo, eu paguei. E isso aí, eu assim, cara, eu sou o cara que sempre paga mais, certo? Eu sempre pago mais. Mas assim, é tudo no seu devido ponto. Tudo vai se rodando e as coisas vão acontecendo. Eu, pra te falar a verdade, se o cara falar assim, ó, cara, eu vou pegar bem aqui, deixa que eu resolvo. Depois nós conversa. Ixi, esse é que eu dou valor. Esse é que eu dou valor. Eu já sou ao contrário, eu já falo, já quero saber o preço, porque eu não sei. Não. Eu dou valor assim, eu sei qual é o preço. Mas, por exemplo, tem cara que quer receber logo tudo, antes de começar. Não, meu amigo, você faça a casa. Pra que você tá precisando de dinheiro? O dinheiro não é pra construir a casa? E você nem começou ainda, meu irmão. O que você quer? O material quem vai comprar eu, né? Você só tem a mão pra botar, moço. A mão você nem gastou ainda. Então você pega e faça o negócio. Eu sou bem assim nas coisas. Por exemplo, eu não... o material, quem comprou foi o cara, não foi? Foi tudo, foi porteira fechada. Ele. Isso. Cara, é muito difícil fazer um negócio desse com um cara que não tem respaldo. Não faço. Mas é que tá. Na época, o cara tinha o quê? Quase 100 funcionários. Tinha obra em todo lugar pra cidade. Era meu amigo que andava, eu tô contando junto, o cara andava de Dodge Ram e Mercedes. Entendeu? Então, Sim. não era pra ser o que aconteceu, né? Mas assim, ó, vamos lá. Você hoje já conhece pessoas. Conheço. Então eu conheço nego num rastro dele. Na forma do andado dele. Do jeito que ele pisa, eu conheço. Por quê? E ainda sou enganado? Sou, cara. Porque tem gente de todo jeito. Sim. Esses dias mesmo, eu peguei uma pancada de quase 2 milhões. Mas isso aí foi gestão. Entendeu? Foi gestão mesmo. Era coisa... Cara, quando você sente um negócio, cai pra dentro, que o negócio já tá fundo. É o que eu acabei de te falar, né? Quando você sente o negócio, você pode cair pra dentro. Quando o empresário vem perceber que o negócio tá ruim, tá bem pior do que ele pensa. Hoje o cara pegou e falou pra mim, rapaz, Robson, tem um negócio pra tu saber. Moça, eu não quero nem saber. Desse jeito que Eu tá, não quero nem velho. saber, porque não vai adiantar nada eu saber. Vai adiantar o quê? É prejuízo? Não, moça, se eu não quero saber, não vai adiantar. É só mais um, só vai botar mais um número em cima. Então é coisa que não adianta isso daí. Entendeu? Normal. Rapaz, mas é aquela questão, na verdade não é normal, né? É comum. A nossa cultura que já é uma cultura de... Vamos dizer, a escória de Portugal que veio pro Brasil, né? Então já é cultural. Não, de... eu não aceito essa cultura, não. Essa de cultura nego aí, malandro. Mas a questão é que não aceito. Nós temos um presidente condenado. Daí já tira. Mas aí já não entra numa história... Porque assim, a política ela influencia, mas só que não determina as coisas. O problema é que as pessoas se deixam influenciar por isso. Eu mesmo, eu te falo pra ti assim, ó. Eu tenho uma cultura muito forte. Ontem mesmo, eu até fiz um vídeo sobre isso hoje. O cara pegou, eu fui numa entrevista com ele, na hora que eu sentei, perguntei sobre qual partido dele. Ele se ofendeu. Eu perguntei simplesmente, em que você votou? Porque começou uma conversa estranha e eu perguntei pra ele, quem foi que você votou? Eu votei no Lula. Não, pois nós vamos encerrar por aqui. Não faz negócio com o petista. Eu não faço. Eu não quero. Por quê? Porque é uma cultura minha. É a cultura da empresa. Vai contaminar a empresa. Porque eu quero gente produtiva, cara. Eu quero pessoas dentro da empresa que estão determinadas com o crescimento da empresa. Eu não quero pessoas para estar dividindo o que eu tenho, não. Eu quero que ela gere... que ela traga produtividade, certo? Que ela gere valor para ela e para a empresa. E que esses valores determinam o processo dela.
o objetivo dela. Só que aí essas pessoas já são essa que tem a nossa idade pra frente, né? Porque essa geração Z é difícil Não, mas encontrar dá pra você trabalhar que... com ela, é só você descobrir qual é o desejo dela. É esse que é o problema, a grande maioria... Mas vamos lá. O mercado, ele não tá todo virado pro rumo da esquerda, cara. O problema é que a influência, igual eu tô te falando, a influência. Vamos lá, tem muito empresário aí que fechou as portas, por quê? Por causa da influência política. Uhum. Tem muito empresário que tirou o dinheiro do Brasil aqui e jogou para fora. Sim. Por quê? Por causa da influência política. Sim. Eu falo para você, eu não tenho um lugar hoje para mandar meu dinheiro. Uhum. Eu queria ter muito dinheiro. Isso vai acontecer. De ter muito dinheiro, de pensar assim, eu não sei onde é que eu vou botar esse dinheiro. Uhum. Isso vai acontecer. Sim. Só que hoje, eu não tenho dinheiro para mandar para fora ou ficar com medo de política, hoje, dentro do mercado. Porque quem determina o meu produto sou eu. Sim. Eu estou te falando do produto e também o valor do produto. É, só que é como eu falei, tudo depende de atividade a atividade. Tem muitas atividades que o governo influencia. Tanto que, tipo assim, pra mim, a situação que tá no Brasil, que tá piorando, pro meu negócio tá bom. Por quê? Porque o cara que vem me procurar, ele vem me procurar quando o negócio dele tá ruim. Sim. Então, se o negócio dele tá ruim, ele vem me procurar. Então, o meu negócio fica bom. Mas vou te dizer. Então não tá complicado para você. Você Não, tem que pra mudar o mim. negócio. Não, pra mim tá bom, ótimo. É, porque você falou assim, não, mas essa questão política tá ruim. Não, tá bom. Não, pra mim. Mas pra mim também tá bom. Só que não é a Eu realidade não de sou todo contador. mundo, né? Hã? Não é a realidade de todo mundo. Mas Eu é tenho- porque os caras não têm uma visão diferente do negócio. Não, não é nem isso. Vou dizer, por exemplo, assim, ó, tem uma situação de clientes que... Tem vários clientes que trabalham com apoio à agricultura. Serviço de apoio à agricultura. O cara fatura 2, 3, 4, 5 milhões, você vende serviço de apoio à agricultura. O Lula cortou agora grande parte aí do plano safra. Sim. Então muita gente não conseguiu custeio. A partir do momento que aqueles produtores rurais não conseguem custeio, ele não contrata ninguém. Mas o problema é de quem? O cara só vende uma coisa, pô. Só vende para agricultor. Esse é que é o problema. Aí o que o pessoal tá fazendo? O povo tá indo pra outras áreas, tá indo pro ramo da construção civil. Sim. Porque aí vende pro próprio governo. Mas Fazer agora você asfalto. tá você vai pro governo de novo. Não é o governo. Entendeu? Não, eu tô dizendo, tipo assim, o pessoal tá mudando. Esse pessoal que tá no ramo, que tava somente com serviço de apoio à agricultura, eles estão indo pro ramo da construção civil. Mas pro ramo da construção civil para atender o governo, que é fazer asfalto, fazer terraplanagem, fazer ponte. Pois é, Entendeu? agora veja bem. Aí você vê o que é a visão. Por exemplo, você tem essa visão. Você falou em parte do governo, depois para governo novamente. Eu já não monto uma empresa para atender o governo. É Eu muito não monto relativo. isso. Por quê? Porque, cara, eu não quero depender de governo. Mas não é uma dependência, é um cliente como qualquer outro. Mas não é, porque quando você está dentro da parte do governo, você pode ver que todas as empresas só viram para o lado do governo. Todas. Você pode olhar. E fica uma dependência que na hora que o governo fecha a torneira, o cara, quando não quebra, ele fica de perna bamba ali. Você pode olhar, a maioria deles. Mas também não é todo mundo que tem essa ideia de ter multinegócio, de fazer Mas é isso que salva as coisas, William. É, sim. Mas é a realidade de 2, 3% da população. Por exemplo, chegou um amigo meu aí, amigo conhecido, o cara tem uma rede de farmácia. Uhum. Eu fui conversar com ele para ele comprar uma farmácia. Ele fez uma conta rápida e disse assim, Robson, nessa conta aqui, dessa forma aqui, não serve essa farmácia para mim. Por que que não serve? Não, porque eu em 10 anos, 15 anos, eu já fiquei olhando para ele. Cara, que 10 anos, 15 anos, cara. Eu tô falando aqui de você pegar essa farmácia, compra como um modelo de negócio. Você não pensa no que você vai extrair da farmácia, mas aonde esse negócio vai chegar. Porque se você comprar esse negócio aqui hoje, você que tem nome, você vai comprar essa farmácia por 500 mil reais. Essa farmácia daqui 2 anos, quanto é que vai valer essa farmácia? Porque você vai botar dos 300 mil reais de remédio dentro, vamos lá, 800 mil reais. Isso aqui é uma farmácia que você pode vender ela por 2 milhões de reais. Eu estou falando é do negócio. Não é do lucro do negócio. Porque, igual eu vi, o lucro do negócio é uma gorjeta do negócio. Sim. O que valoriza mesmo? O negócio. Então, assim, ó, não é virado para um determinado lado. Porque, igual eu te falei, o governo ele influencia, mas ele não determina. Quem tem o jogo na mão, você sabe que é o empreendedor. Só que ele é burro, o empreendedor. Ele não sabe a ferramenta que tem na mão. É por isso que ele se deixa ser influenciado. É uma coisa que a minha percepção, né? Por exemplo, por que a grande maioria das empresas hoje no Brasil é civilizacional e a grande maioria ela chega num patamar, se você pegar ali da BR, a empresa da BR do começo ao fim,
A maioria das empresas que estão ali, há 5, 10 anos atrás, era do mesmo porte. Sim. Né? Por quê? Simplesmente porque, provavelmente, a grande maioria daquele era filho de pobre e ele tem um aumento de escassez, onde ele chegou ali naquele faturamento que ele dá dele tirar ali 50 mil reais por mês e ele, não, com 50 mil reais por mês eu já consigo viver bem. E fica por ali. É verdade, cara. Né? Essa é a realidade. Se você chega, o cara ali tá pagando ali 20 mil reais de imposto por mês, aí você pode fazer um planejamento tributário para ele pagar 10. Só que ele já tá tão acomodado, não, eu tô pagando 20 aqui e eu tô de boa. E ele continua pagando os 20, mesmo sabendo que tá pagando mais. Normal, isso. Rapaz, Acredita nisso? Eu tenho um desejo aí de pagar uns seus milhões por Milhões de mês de imposto. Milhões. Eu tenho um desejo, cara, disso. É normal, ó. Pra você ter uma ideia. Você falou que gosta de me envolver em polêmica, né? Na verdade, não é que eu gosto de me envolver em polêmica, eu só não fico calado das coisas que acontecem. Nesse tempo que é essa malha que eu te falei, teve um cliente que, no tempo que eu tinha a fanzinha, eu fui oferecer meu serviço pra ele, do ramo de farmácia. Ele tem hoje, acho que é umas 11 farmácias, né? Ele pegou e eu fui oferecer meu serviço pra ele, tal. O que eu ofereci pra ele? Eu tava apertado, corda no pescoço mesmo, que eu tinha pedido minhas contas. Quando eu pedi minhas contas, nem um computador não tinha, e nem dinheiro pra comprar não tinha. Um amigo meu que vendeu fiado, esse computador. Nem o dinheiro pra comprar o sistema, pra colocar na contabilidade eu não tinha. Um outro amigo meu que era representante do sistema que já me deu 3 meses de carência. Então, ou seja, é pobre lascado mesmo. Foi a cara e a coragem. Aí eu fui oferecer esse serviço pra esse empresário que é meu cliente hoje, já tem mais de 5 anos. Eu falei pra ele, olha, eu te faço por X valor. Eu lembro que até hoje, R$ 2.500 a contabilidade. Daqui pra frente, esse imposto que você paga mais, você não vai pagar mais. A restituição dos últimos 5 anos que eu vou fazer, eu não vou te cobrar nada. Por quê? Porque eu tava com a corda no pescoço, eu tava precisando dos honorários da mensalidade. Aí ele, vamos ver, beleza. Não fechou comigo. Passou-se 2 anos, que eu já tinha mudado de vida já, foi quando teve essa malha. E ele caiu na malha. A malha que ele caiu foi 180 mil reais. E um escritório grande de contabilidade, em qual ele era cliente, a empresa caiu na malha, já estava com 15 dias, e toda malha você tem 30 dias ali para poder refutar, né? Já estava com 15 dias e não falaram para ele que tinha caído na malha. Só que a esposa dele, que trabalha na empresa, era estudante de contabilidade e entrou lá no Cefaz, por um acaso, não sei se ela já tinha costume, e viu a malha lá. Ligou no escritório, pelo menos foi o que ele me falou, né? Falou, não, eu não entrei em contato, a gente viu que caiu na malha, não entrei em contato com vocês porque a gente não sabe o que fazer. Rapaz. Isso. Aí ele pegou e me ligou. Quando ele me ligou, já tinha o número dele salvo. Ele precisa falar contigo. Eu falei, não, eu já sei o que é. Quanto que foi tua malha? Porque era o segmento que tinha caído em malha, foi autopeça e farmácia. A grande maioria foi esse a minha atividade. Quanto que foi sua malha? Não, moço, vem aqui pra gente conversar. Rapaz, não precisa ir não, me diga logo aí quanto foi sua malha. Não, vem aqui. Beleza, fui lá. Olha, eu caí na malha aqui, 180 mil reais, tal. Beleza. Não, posso te fazer a defesa. Do que diminuir a dívida, eu te cobro 30%. Eu também posso fazer a análise dos últimos 5 anos, que com certeza tu pagou o imposto maior. Faço a restituição. Do que restituir, tu me paga 30%. Né? Só que se você fechar a contabilidade comigo, eu te deixo metade das comissões, acho que foi 15 foi 20, foi assim. Só que os honorários é X, ou seja, cobrei 4 vezes mais do que eu tinha cobrado há 2 anos antes. Aí ele pegou e falou assim pra mim, William, mas há 2 anos atrás você disse que faz isso pra mim de graça. 2 anos atrás. Você disse que fazia análise pra mim de graça, eu quero mais você fez sem cobrar nada. Aí eu falei, verdade. Só que há 2 anos era eu que tava precisando. Agora quem tá precisando é você. Aí ele pegou e falou assim,
E se eu resolver cruzar os braços e não fechar contigo? Eu falei, meu amigo, os 180 mil já tá aí pra você pagar. Olha, pra mim não muda nada. Fechou, já é um grande parceiro até hoje. Resumindo, dos 180 mil reais, ele não pagou nada da defesa que a gente fez. E ele ainda restituiu o que caiu na conta, acho que foi 70 e poucos mil reais. Bom. Eu ainda falei, tu vai me pagar minha comissão quando o dinheiro cair na conta. Aí quando o dinheiro caiu na conta, ele ainda me pagou, ainda foi 45 mil, 48 mil reais, uma coisa assim. Eu demorei de manhã pra meio-dia pra fazer esse serviço dele. Porque como é que eu fazia as análises tributárias? Quando eu faço análise item a item. Então, analisa a tributação. Pode ser 10 mil itens, 20 mil itens, tudo da entrada, tributação detalhada, tudo da saída, tributação detalhada, comparo com o outro e faço a apuração real. E a malha não fazia isso. A malha fazia uma estimativa. Aí, quando eu ia fazer a defesa, eu identifiquei de fato que ele tinha pago imposto a menor. Só que ele não tinha pago, tipo assim, 180 de diferença. Ele tinha deixado de pagar uns 60. Sim. Só que eu não fui lá e disse que não era 180, que era 60, porque o Estado vai só aceitar. Eu disse que os 180 estava errado, mostrei que estava errado e pedi para baixar a malha. O Estado foi lá e baixou. Aí, quando o Estado baixa a malha, ele ainda continua tendo o direito de fiscalizar por durante 5 anos. Beleza. É só que cada dia que passa, cada mês que passa, é um mês a menos que o Estado tem para te fiscalizar. Sim. Porque só pode fiscalizar os últimos 5 anos. Os últimos 5. Isso. Aí ele caiu de novo nessa malha umas 5 vezes para frente ainda. Rapaz. Só que dessas 5 vezes que caiu, o valor nunca batia com o correto. Aí sempre foi indeferindo. Resumindo, ficou por isso mesmo e não pagou nada. Hoje é um grande cliente meu. Hoje, tipo assim, a rede de farmácia tem, acho que 11 farmácias hoje. Entendeu? Então aí, parceiro até hoje. Mas é isso aí, William. O que você tem? Aí sabe o que aconteceu? O outro lá ficou com raiva de mim. O outro profissional da contabilidade. Se eu perder um cliente para algum concorrente, eu não vou ficar com raiva do outro concorrente. Eu ia perguntar o porquê, né? Eu vou olhar para dentro do meu negócio e ver onde foi que eu errei para poder melhorar. É isso aí. William, o que você tem hoje? O que você deixa aí a mais pro pessoal que realmente um papo desse é interessante, mas para quem gosta e quem não quer tomar prejuízo, né? Quem quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro. Se quiser, esse conteúdo é massa, certo? Eu te agradeço por você disponibilizar e vir aqui sentar conosco. Se você quiser deixar umas pro seu seguidor aí, aquela câmera ali tá disponível para você. É aquela questão, né? Empresário, o seu trabalho é ganhar dinheiro. Você tá aqui para ganhar dinheiro. Para você ganhar mais dinheiro, você tem que aprimorar a tua gestão. E se quiser economizar imposto, melhorar processos, saber de fato quanto a tua empresa fatura, saber de fato elaborar seu preço de venda, saber de fato calcular o custo da entrada no estoque, fazer as coisas de forma eficiente e lucrativa, só entrar em contato com a gente que esse é o nosso trabalho. O arroba seu? É Seu Mentor Contábil. Seu Mentor Contábil. Isso. É o Instagram que tem esse nome porque de primeiro eu usava o Instagram para vender conteúdo para contadores, né? Que eu fazia mentorias para contadores. Sim. E de 2 anos para cá eu parei de fazer mentorias para contadores e trouxe o foco mesmo para vender, prospectar mais cliente. Empresário mesmo. Exatamente. Então, hoje nosso Instagram é focado para empresários. Contadores vai lá hoje para consumir conteúdo e ver o que está tendo de melhor no mercado. William, isso aqui é o de praxe da casa, essa pergunta, e preciso de um nome que você realmente dá valor, que você vê valor nessa pessoa, né? E que o conteúdo dessa pessoa, que ela consiga passar esse conteúdo e que realmente as pessoas consigam receber. Qual que seria o nome de uma pessoa hoje que você olha para ela e brilha aí para ela estar aqui sentada com a gente? Tem um cara que eu admiro muito e considero ele um grande empresário e admiro muito como pessoa, mesmo como ser humano, que é o Gabriel Mussolini. Cara, você falou de um cara massa agora, cara. Entendeu? Inclusive foi também dos meus primeiros clientes que me deu a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Isso. É um cara assim, fora da curva.
E assim, os meninos têm uma história massa ali, né, cara? Paz, eles são dois primos. É. Né? Ali, hoje eles Chama têm... esses meninos, chamar os dois, cara. É o Gabriel e É o Gabriel e o Rafael. o Rafael, cara. Isso. Massa, cara. Muito, o Gabriel é um cara assim... Os dois, né? São gente top mesmo, entendeu? São pessoas que... Os meninos ali têm uma história longa. Sim. Longa e acho que eles devem ter o quê? Já tem... São desde 2009. É, bicho, Acho que massa. assim, tem mais de 20 Fala anos dos já de meninos aí. empresa. Ele era funcionário da Tubo Variedades ali, seu Clóvis. Sim, isso Entendeu? mesmo. Um outro cara também hoje, que a empresa está crescendo muito, e é um cara também que foi o meu primeiro cliente. Vou até te contar isso, como é que foi. Eu trabalhava com meu pai é lanterneiro, né? E eu ajudava meu pai a formar caminhão. E meu amigo, quando era pra lixar chassi de caminhão 1620 do Matheus ali, eu com 13 anos de idade, eu olhava assim e começava a chorar, e meu pai pegava e falava assim, meu filho, se você não quiser isso daqui, a única escolha que você tem é estudar, que é o que eu posso fazer pra você, por você é dar o estudo, mas nem de assim, não estudei particular não, era de, ao invés de trabalhar, na hora de ir pra escola, vai pra escola, chega em casa, faz atividade e depois vai trabalhar junto com ele. E um cara que, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, ajudei muito ele no começo, tudo que precisava, ele ligava pra mim, não ligava com todo ele não, ligava pra mim, e eu já trabalhava na Paraná Contábil, né? E eu falava pra ele, cara, muda o escritório pra cá, muda o escritório pra cá, muda a contabilidade pra cá, e ele não mudou. Passou 2 anos, aí eu pedi minhas contas do escritório e falei pra ele, inclusive Márcio foi meu segundo cliente. Falei, Márcio, pedi as contas do meu escritório e pedi a conta que eu trabalhava e agora eu vou trabalhar por conta própria. Aí ele, pois a partir de amanhã você é meu contador. Foi desse jeito, eu nem esperava. Aí eu perguntei pra ele depois, falei, Márcio, por que tem 2 anos que eu venho falando pra mudar pro escritório que eu trabalhava, você não mudou, e quando eu disse que tava abrindo meu próprio escritório, você falou que eu sou seu contador a partir do dia seguinte. Ele olhou pra mim e falou assim, eu sempre soube que você não ia ser empregado por muito tempo. E nem eu não esperava isso, de verdade. Pra mim, que eu ia ser gerente de escritório de contabilidade, ia ganhar 5 mil reais por mês trabalhando no ar-condicionado, e pra mim era o auge da minha vida. De onde eu vim, isso é alguma coisa. Só pra você ter uma ideia. Ápice. É o ápice, só pra você ter uma ideia. Eu sou o primeiro a ser formado desde Adão e Eva, por parte de mãe e parte de pai. Não tem ninguém. Então, por meus pais, de onde eles vieram da favela, só do fato de eu ser formado já é, meu Deus. Aí o que eu achava que ia ser o auge da minha vida? Uma casinha popular, financiada em 30 anos, um carrinho popular, financiado em 5 anos, e eu achava que isso pra mim já ia Deus ser me rico. livre, se não dá pra coceira. Não dá nem pra falar esses trem aqui que contamina o negócio. Contamina. Isso aqui dá coceira, isso daqui. Tu é doido. Mas tudo depende das pessoas, né? Do convívio. O ciclo de onde eu vim, uma vez, meu pai que sempre acreditou em mim, quando eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou ser rico. Meu pai olhou pra mim assim, me chamou e falou assim, meu filho, as coisas não são igual você imagina. Gente que nem a gente não enriquece. É louco. Entendeu? Porque na mentalidade do meu pai, que não é a cultura, não é dele, é a convivência, a cultura. A cultura Pobre, que preto, honesto, não enrica. Entendeu? Eu com 27 anos fiz uma casa de R$500 mil pros meus pais. No dinheiro. A casa dos meus pais é Massa. 5 quartos. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, ó. Quando eu venho falar dessas merdas passadas, que tem pessoas que falam com orgulho, né? Eu vim de... Não, moço, eu vim da merda. E assim, isso era uma desgraça pra mim. Então a merda da pobreza... É ruim. É ruim. Mas sabe qual é o negócio? Ninguém gosta de ser pobre. Mas sabe qual era o meu caso? Eu não gostava, eu odiava. Nem é pobre totalmente gosta de pobre. diferente. Pobre é tão ruim que nem pobre gosta de pobre. Pobre é uma desgraça, rapaz. Ei, eu conheço um rapaz que diz assim, pobre só serve pra de dia passar fome, de noite ser uma besteira. Sonhar comendo. É doido. Não Só posso essa de parte falar não. isso aqui já tá contando. Hã? Não posso essa parte não. Não, isso aqui vai. Rapaz, ó, vamos lá. Eu falo isso aqui todo dia. Eu falo assim, cara. Cara, não dá pra receber um negócio desse e ficar tranquilo e dizer assim que tá tudo bem.
Moço, ser pobre é uma desgraça, pô. Ó, e aí tem pessoas que elas se vitimizam pela uma parte do sistema. Meu irmão, ser pobre é sinônimo de improdutividade. Então, quer acabar com a pobreza? Seja produtivo. Quando você olhar para o seu bolso e você não tiver o dinheiro para comprar a roupa que você quer, o carro que você quer, a casa que você quer, a comida que você quer comer, você vai lá e só produz mais, pô. É só isso. Esse é o lado que as pessoas não veem. Porque, tipo assim, como eu falei, eu trabalho com contabilidade desde os meus 17 anos. Só que eu vim ganhar dinheiro, assim, com 27 anos de idade. Ganhar dinheiro? Você Tipo sabe assim, quem é que ganha dinheiro? É menino e mendigo. Homem de verdade, ele gera, ele produz dinheiro. Só que aí, o que as pessoas falavam? Rapaz, contabilidade não dá dinheiro. Esse cara só pode estar fazendo alguma coisa errada. Porque enricou do dia pra noite. É porque não viram dos 17 aos 27, só viram dos 27 pros 30. O cara só fala que tá roubando, né? Só diz que tá roubando, porque contabilidade não dá dinheiro. Pelo contrário, contabilidade é uma das profissões que eu vou te dizer, viu? Eu acho que só perde pra advogado que mexe com terra. Não, pô, com terra. É advogado... Contrato... agrário. Advogado agrário. Eu acho que... Mas é isso aí. Advogado só conta, só perde pra esse aí. Advogado agrário ganha dinheiro de barra, menino. William. Mas é isso aí. William, brigadão, certo? Tamo junto. Por essas informações. E uma coisa que eu vou falar pra você, minha amiga, não pare. Viu? Você tem um diferencial aí, certo? Porque realmente é igual o pessoal fala, a contabilidade realmente não dá dinheiro, mas não é a contabilidade, é aquilo que você faz com a contabilidade. Aí você vem mostrando esse diferencial aí, certo? Porque, enfim, não é só a contabilidade, mas essa conexão que você gera. Isso, contabilidade consultiva que a gente chama. É isso aí. E o negócio ele vai crescendo mesmo. Sim. Mas é isso aí. Hoje nós estamos a partir da Forte Via. Nosso patrocinador, Forte Via, uma das maiores empresas de proteção veicular. Essa empresa, eu estou apostando nela aí, foi uma empresa que lá atrás foi um sonho, coloquei como objetivo, honrei esse nome, botei essa empresa de pé, e hoje eu venho apostando nesse nome, e esse nome ali vem subindo uma valorização assim estrondosa hoje. E o equity dessa empresa aí, eu estou trabalhando e vou fazer assim. Você, daqui 10 anos não, 5 anos, você não quer comprar não? Um pedaço da empresa? Prepara aí, 45 milhões. Vender um pedacinho dela. Daqui 5 anos, né? Olha lá. Rapaz, daqui 5 anos não quer nem mais estar nem esse negócio de saber trabalhar, não, pai. Vai ver você viajando. Mas aí quem é que tá falando em trabalho hoje? Quem trabalha é escravo. Nós falamos de produtividade. Então essa rotatividade ela vem todo dia de produção. Aqui ninguém fala em trabalhar, não. Se o cara decide aqui falar em trabalhar hoje aqui, eu dou varada nas costas deles. Aqui ninguém trabalha, não, viu? Mas é isso aí. Tamo juntos nessa, William. Muito obrigado pela participação aí. Obrigado a você, tamo por aqui. E no mais, tamo juntos. E convidado também pra inauguração em dezembro, nossa sede. Dezembro, cara? Tamo juntos, viu? Vamos ver, né? E a data? Me entrega. A data dezembro. só Deus sabe. Você tem que colocar a data pra isso. Não é melhor que eu tô construindo, né? Tem que colocar a data. A data é pra entrega em dezembro. Dezembro de janeiro ali já é pra gente estar mudando já pra sede. É isso aí. Parabéns. Tamo juntos. Pessoal, compartilha. Não esquece, vai lá no sininho. Curte, compartilha aí. E não se esqueça. Assista e anote. Viu? É isso que dá o poder de construção das coisas. Beleza? Tamo juntos. Tchau, tchau.